Sejam bem-vindos ao 5º episódio do podcast Ninho Narrativo. Hoje nós temos uma mesa aqui cultural. Cultural porque nós temos 4 professores. Então o assunto hoje vai ser assim, espero que não seja muito sala de aula, mentira, vamos falar sobre tudo, né? Não podemos falar mal dos alunos, por favor, né? Porque eles podem assistir, mas não pode, isso infelizmente não vai dar. Então dou boas-vindas para J. Gui, meu sócio, amigo. Tamo junto. É uma alegria poder conversar com vocês. Essa mesa é muito especial. Primeiro porque eu tô com meu padrinho de batismo, Bruno. Meu padrinho, meu pai adotivo, André. E um amigo que conheci no final do ano passado. E ela é especial porque a gente vai falar sem nenhuma barreira, sem nenhuma restrição sobre educação. Um assunto que tá tão em alta e tão em baixo ao mesmo tempo, né? À medida em que o tempo vai passando, os desafios com a educação vão surgindo, vão evoluindo, novos que a gente nem imaginava estão aparecendo, crescendo, em várias perspectivas diferentes. Temos 2 professores com experiência de sala de aula presencial e 2 aqui com experiência digital e também, né, de sala de aula, enfim. Temos muito o que conversar. Então vou começar apresentando os nossos convidados. Eu começo pelo padrinho do João Guilherme, porque senão ele briga, né? Vamos começar com Bruno 220, vai aparecer aqui embaixo, é chique, Bruno 220. Seja bem-vindo e eu já quero que você comece explicando por que Bruno 220. Vamos embora. Fala aí, cara. Obrigado pela oportunidade, obrigado, João. João é meu afilhado, um querido, é um filho, né, que eu tenho com muito carinho, com muito amor. Fico feliz pela trajetória que ele tem desenvolvido, pela quantidade de pessoas que ele tem ajudado nessa coisa louca que é a internet, que é o digital, né? Estávamos falando sobre isso recentemente, o quanto que as coisas evoluem. Eu observo os meus filhos crescendo no digital, e eu que nunca tive dificuldade, tendo dificuldade aprendendo com eles, aprendendo com os alunos. Isso é muito legal, é muito gratificante a gente ver esse crescimento de todos, principalmente sendo um membro da família tão querido. Agora vamos lá, a origem do apelido, né? Basta conversar 5 minutos que eu acho que fica muito claro. A galera entendeu o porquê do 220. Eu juro, eu não queria ser assim. Eu queria ser um cara tranquilo, que atrás de sala de aula, o conceito de estratégia, né, do cara ficar relaxado, mas não tem jeito, cara. Mas acontece o seguinte, já tem mais ou menos uns 20 anos, uma das minhas primeiras turmas era uma turma de SpaceX, que é preparatório, é pré-oficial do Exército, né? A molecada aí entre 15 e 16 anos, já começando os estudos para fazer uma prova brutal. São poucas vagas e o Brasil todo disputando. Então você já tem que entrar em sala de aula ensandecido, enlouquecido, porque se você realmente entrar devagar, eles vão jantar você na sala de aula. E a minha primeira aula, eu lembro que eu cheguei, um amigo tinha ido viajar, foi para a Turquia, e me trouxe uma blusa da Turquia, muito bonitinha. E eu, assim, totalmente distraído, blusa vermelha, com estrelinha, com a lua, e eu não estava prestando atenção em nada. De repente, eu entrei em sala, o aluno falou assim, cara, não é possível, botaram um professor comunista para dar aula aqui, bicho. Eu falei, cara, mas eu nem me apresentei, de onde vocês tiraram isso? Claro, tá na tua cara. Eu falei, como? Tem um letreiro aqui. Aí eu me dei conta da blusa que eu tava usando. Eu falei, pô, galera, nada a ver isso aqui. Aí fui explicar para eles, para quebrar a resistência. Só que nessa brincadeira eu já entrei no conteúdo, e o conteúdo era Conflitos Armados, que é um conteúdo que eu acredito que a gente vai falar sobre ele hoje aqui, tá dentro do contexto geográfico, histórico, né, do que tá acontecendo com a geopolítica no mundo. E a galera falou assim, cara, esse maluco não é normal. O maluco entrou aqui, foi zoado, ele não tá nem aí, tá brincando, já tá botando conteúdo e os moleques com o olho piscando. Esse cara é ligado no 220, é muito eletrificado, enfim. Tá aí. Bruno 220. Ficou até hoje. E aproveitando, vai responder já a pergunta magna. Por que nós trouxemos um professor de geografia, Bruno 220? Ah, cara, eu gosto muito disso. Então, eu gosto da ideia, né? Eu gosto de pensar que todos nós temos alguma coisa para contribuir. Todos nós. Não só como docente, né, na área de geografia, não só como docente na área de história, mas é a nossa prerrogativa de trabalho. É a forma como a gente trabalha, como a gente se relaciona com as pessoas. É o ato de querer bem, de fazer bem. Eu acredito que todo ser humano que está enganjado nesse tipo de serviço, ele tem muita coisa para contribuir. Acredito que seja isso. Ótimo. Não, você acredita. Já deu um spoiler que nosso segundo convidado... Eu falei, né, cara? Tá vendo por que eu falo muito? Não, foi mal, querido. Desculpa. Vamos colocar o Bruno 330 depois desse podcast, entendeu? 320 tá pouco já. Seja bem-vindo, professor Renan de Sá, professor de História. A palavra é sua. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. É uma honra estar aqui nesse quase um conselho de classe, né? 4 professores reunidos formam um conselho de classe. Mas não, a gente está aqui, é um prazer, uma honra trocar uma ideia, falar sobre educação, falar sobre história, falar sobre o mundo, falar sobre as nossas vidas, mostrar que os professores, eles são
mais que professores, que eles têm vida fora da sala de aula, que eles têm outros interesses e que esses interesses muitas das vezes vão convergir para dentro da sala de aula, né? A gente sai e volta para a sala de aula ao mesmo tempo, porque educação é mais do que uma escolha, né? A gente está na educação também por amor. Claro, então, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para debater e para conversar. E por que nós te convidamos? Cara, eu acho que justamente por essa visão macro, para a gente ter esse olhar de dentro de sala de aula e de fora de sala de aula, né? Eu costumo falar que eu, dentro da sala de aula, eu tive experiências muito ruins com história. Era a matéria que eu menos gostava na minha vida escolar. E hoje eu sou professor de história, porque eu acredito numa história de forma diferente. Eu acredito nessa história que interaja do passado com o presente, que a gente possa pensar nos processos que acontecem, que a gente possa ver uma história além do gravar, do quem descobriu o Brasil, que data que foi, mas que a gente entenda os processos, né? Eu acho que é essa visão que eu trago para cá hoje, acho que foi por isso. E aí eu acho que é uma pergunta que a gente pode deixar aqui, né? Você sabe quem descobriu o Brasil? A data. Então, se você sabe, você já deixa no comentário aqui embaixo. Nós vamos saber e vamos passar para o professor Renan para ele te corrigir, caso você erre, ok? É isso. Então, um conselho de classe aberto, né? E nós vamos trazer assuntos. Eu estou muito feliz, porque ao contrário de Renan, as minhas matérias favoritas sempre foram História e Geografia. E eu fiz Filosofia também, não sei porquê, né? Mas a gente tem esses problemas assim. E eu quero começar perguntando para você. Como é ter dois professores desse gabarito conversando com a gente aqui? Para mim, é uma sala de aula, não é um conselho de classe. Eu vou hoje observar a aula acontecendo enquanto você faz boas perguntas, então já fica aí a dica. Não, mas brincadeiras à parte, para mim é uma grande alegria e para mim também é uma honra, porque na mesa eu sou o mais novo de tudo, de idade e de experiência em aula. Eu nunca tive a experiência de sala de aula física, mas tive a experiência e tenho a experiência do online. Enquanto para um professor é normal ter uma sala com 30, 40, eu já me acostumei a dar aula para 200, 300, 400 pessoas simultaneamente, mas é completamente diferente. Eu não tenho o domínio de sala de aula no presencial, talvez os alunos me jantassem, mas ao mesmo tempo eu acredito que eu tenho alguma didática e tenho também muito o que aprender com esse encontro. E tenho algumas dúvidas para poder tirar também, porque eu acredito que a história, do jeito que eu aprendi, é diferente do que a história, de fato, como o mundo se construiu. Porque, por exemplo, tem um assunto que, para mim, eu sempre fiquei com uma dúvida e nunca tive uma fonte confiável para poder perguntar. Todas as vezes que nos livros de história e nas aulas se falava sobre África, era limitada a ideia de que negros foram escravizados. E, cara, tem uma história que aconteceu ali dentro. Por quê? O quê? Como? O que foi construído ali? Não é possível, não é viável, não é nem um pouco racional, aceitável que a África fosse reduzida a um pedaço de terra onde existem pessoas passíveis à escravidão. Eu acredito que existe uma história que não é contada, que deveria ser contada e que tem muito tesouro escondido ali pra gente. E ainda bem que temos o professor Renan para já começar com essa, pé no peito. Caramba. A África é um ninho de pessoas para serem escravizadas? A África é só um país, né? A gente costuma achar isso e costuma Pois aprender dessa forma, né? A África é um pequeno território, que é um país e que dali só tem... Não, cara, a África é o berço, a gente chama de berço da civilização. Quando a gente estuda o primeiro contato dos nossos alunos na história, quando a gente fala ali do 6º ano, do 1º ano do ensino médio, a gente fala das primeiras civilizações, né? A gente aprende sobre o Egito, sobre a Mesopotâmia, sobre os Sumérios. É a região da África. É onde o berço das civilizações acontece. Então, quando a gente fala dessas civilizações, normalmente a gente não tende a não entender que elas surgiram ali. Mas foi ali que a vida começou. Foram ali que os hominídeos começaram a se sedentarizar e formar suas sociedades, né? A gente tem grandes sociedades na África. A gente tem o Egito, a gente tem a Namíbia, a gente tem... o Congo, a gente tem o reino de Angola, a gente tem diversos reinos que foram muito grandes nesse período. Etiópia, né? A Etiópia também, Isso, né? que foi um dos reinos que mais resistiu ao processo de colonização europeia. Então a gente tem diversas histórias que não são contadas, e não são contadas por quê? Porque existe todo um processo e existe uma questão do eurocentrismo, onde a história da África não precisa ser contada. Não só da África. A gente hoje pode falar também da Ásia, do Oriente Médio, né?
toda essa região, ela é uma região que ela é subestimada. É uma região que é vista só como algo para só exportar mão de obra, né? Exportar materiais. Só um exemplo de como a geopolítica, e aí, trazendo o professor de geografia, ela é importante e nos traz isso. Se a gente for pegar hoje o mapa mundi, a galera pode abrir o mapa mundi aí, você vai ver que o tamanho, né, o tamanho da Rússia, ele é quase maior do que o tamanho do continente africano. Sendo que o continente africano, ele é muito maior, eu não vou saber agora em quilômetros, mas ele é muito maior do que a própria Rússia. Engraçado, Então, assim, enquanto você falava isso, eu fiquei imaginando exatamente o que você ia falar. Impressionante, porque eu falei assim, cara, o que ele está falando tem uma coisa chamada assim, relação de poder, territorial. Isso é só para responder a pergunta que você fez, lógico. se você me permitir. Claro. O que acontece? No momento que você diz assim, por que a Rússia aparece maior do que toda a África? Isso aí foi graças a um camarada chamado Gerard Mercator. Em 1569, ele cria um mapa, uma projeção cartográfica, na qual ele vai pegar todos os países e continentes que estão ao norte do globo e vão super relativizar. Eles ficam gigantescos. Eles pegam a Groenlândia, que é pequenininha. Aliás, a Groenlândia está muito em perspectiva atualmente. Está sendo discutido. Ele pega a Groenlândia e extrapola, coloca ela maior do que todo o continente africano, toda a América do Sul. Ou seja, naquela hora ali, ele está mandando um recado. Olha, manda quem pode, era o eurocentrismo, obedece quem tem juízo. Ou seja, todos vocês que estão ao sul, obedecem. Era um mapa, era uma projeção, era utilizada para navegação, para orientação e localização, mas o pano de fundo era mandar um recado para as outras civilizações. É a gente que manda. Por isso que esses primeiros mapas eles eram tão extrapolados. Isso só vai ser resolvido, essa distorção, na década de 70, com Gall Peter, né, que ele monta uma outra projeção. Ele tem uns probleminhas matemáticos ali, de distorção, de espaço, mas ele mantém a proporção dos continentes. Ou seja, torna o processo um pouco mais equânime. Mas sempre foi por uma questão de poder. A utilização dos mapas sempre foi uma utilização de poder. Tanto que, quando os Estados Unidos invadem o Vietnã, Yves Lacoste, que é um importantíssimo geógrafo francês, ele escreve um livro, olha, geografia, essa sim serve antes de mais nada para fazer a guerra. Porque ele entende que o conhecimento que os americanos tinham sobre o território do Vietnã teria facilitado e muito para eles fazerem aquela incursão que foi muito rápida. Apesar de terem tomado uma surra, literalmente, no Vietnã. Apanharam muito, não assumem isso. Não assumem não nunca, aceitam, né? Não aceitam isso, mas apanharam. E aí, assim, a gente tende a entender com esse olhar, né, de poder, né? A gente fala que território é poder. A gente tende a olhar para o Brasil, a gente tende a olhar que o país que mais tem negros fora da África, né, ele não conta a história desses negros. A gente está falando que até a Lei 10.639 de 2008, que é a lei que vai falar para a gente que a gente tem que ter nas escolas, a gente precisou criar uma lei que obrigasse as escolas a ensinarem história, cultura africana e afro-brasileira, para poder mostrar, porque quando a gente dava aula de história, antes da Lei 10.639, na nossa época, aqui nós quando a gente aprendeu, quando aprendemos história, a gente não falava sobre os negros. Que momentos que a gente falava sobre negritude? Quando a gente falava em escravidão e quando a gente falava da abolição. Até os egípcios eram brancos, né? Até os egípcios. Nos livros os egípcios são brancos, né? Vamos combinar, e o que não é isso? É branco no egípcio é ET, né? Isso. Criou-se o estigma de que não pode uma sociedade africana ter se desenvolvido a tal ponto, além da sociedade europeia, sem ajuda. Então não pode. Como é que pessoas negras fizeram pirâmides perfeitamente calculadas, desenvolveram a matemática sem a ajuda dos europeus? Então é disso que a gente está falando. Então, aqui no Brasil, a partir da 10.639, que é uma lei que eu defendo muito, que a gente tem que fazer esse exercício dentro das escolas, a gente começou a aprender, a gente começou a estudar. Eu venho de uma realidade, trazendo um pouquinho da minha experiência pessoal, eu morei na minha cidade, cresci numa cidade chamada Nilópolis. Estudei todo o meu primeiro grau, né? Antigo primeiro grau, até minha quarta, quinta série, eu fiz em Nilópolis. Eu fui aprender depois, enquanto me formava em professor, o porquê do nome da cidade de Nilópolis. Nilópolis fica na região da Baixada Fluminense, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e tem esse nome por causa do único presidente negro do país, né? Nilo Peçanha. Nilópolis é a cidade de Nilo. Então, assim, essas coisas não eram ensinadas nas escolas. Eu morei numa cidade que é em homenagem ao único presidente negro que o Brasil já teve, e eu, um homem negro, uma criança negra, nunca fiquei sabendo disso.
É essa história que a gente não conta. E é essa história que a gente passa a contar agora dentro das salas de aulas. E São qualquer esses dados, excursão que são você essas faça a Petrópolis, não, era a cidade de Pedro, né? A família É isso, real É aqui, isso. Petrópolis. Olha lá. Teresópolis, a cidade Teresópolis, de é Teresa, isso aí. da esposa de Pode Dom crer. Pedro. Tem Então- Andrelândia também, tá? Só pra quem quiser Onde? saber. Acho que é Minas Gerais. Ah, ô, Mas tem, procure, tem Andrelândia. Mas, concluindo mesmo, acho que é isso, é essa relação de poder. A gente não conhece muito pouco das sociedades africanas por uma questão de poder, né? Mark Bloch e os análises, principalmente, eles vão trazer as outras fontes históricas para a gente. Até ali os análises, o positivismo, o que valia era a história dos livros. Então, a história que foi documentada. E a maioria das sociedades africanas, elas são sociedades orais. A oralidade são importantes. Os griots são importantes. Os griots são aqueles ou aquelas responsáveis por guardar as histórias, por contar essas histórias. Então, os griots eram importantes. A história oral era importante. O escrever não era algo tão importante assim para as sociedades africanas. E o positivismo vai entender, é o que molda a história até o século XIX, então a gente está falando de coisa muito recente, que só o que estava no documento é que valia. Então essas histórias orais, elas são apagadas propositalmente. A partir dos análises, a gente começa a ter essas avaliações, que a história ela vai além da história escrita, ela vai além dos documentos oficiais, e a gente começa a descobrir novas histórias, a gente começa a descobrir novas civilizações para a gente, mas que já existiam há muito tempo. Né? Então, a gente fala de dominação, a gente fala de território, a gente fala de poder e a gente fala de um projeto político feito mesmo para poder apagar todas essas histórias. Incrível. E aí eu até quero puxar a brasa para uma outra sardinha, porque a gente falou da África e falou da Ásia. Professor de geografia, se eu estiver falando besteira, me corrija, por favor, mas assim, a gente considerar a Europa um continente é quase um deboche, porque a Europa seria um apêndice da Ásia. Né? Assim, é como se fosse ali um puxadinho da Ásia, né? E por que se tiver essa resposta, por que a Europa decidiu que ia ser mais importante do que todo o resto da Ásia e da África? É só sede de poder? O poder ele aparece em perspectiva, mas a questão toda é que eles não decidiram. Eles sempre agiram assim. O europeu ele sempre teve uma visão de supremacia. Então ele nunca instituiu, olha, hoje eu sou mais importante. Não. Para você ter uma ideia, século XV, Portugal e Espanha decidem o seguinte, olha, vamos dividir aqui, você vai explorar tudo que está para o leste, eu vou explorar tudo que está para o oeste, acabou, o mundo é nosso. Porção de terra aqui. Porção de terra. Nós tínhamos 4 superpotências, Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Por respeito, a gente bota a Inglaterra no contexto, né? Porque era pequenininho. Mas eu costumo dizer para os alunos o seguinte, a Inglaterra é um amigo emocionado do rolê. Porque durante as grandes navegações lá no século XV, eles queriam o quê? Chegar até Calicut, nas Índias, comprar as especiarias, não depender de Gênova, de Veneza, dos mouros, que hoje são os árabes. Eles queriam ter a hegemonia do comércio e lucrar cada vez mais. Então eles vão sair em suas buscas insanas durante esse período que ficou denominado como grandes navegações, e eles não perguntaram para ninguém se alguém concordava ou não com eles. Olha, vai ser assim e pronto. Eles decidiram sair. Portugal e Espanha foram um pouco mais além. Eles dividem o território do mundo todo, passam uma linha no mapa, ó, a partir de hoje o que está a leste é meu, o que está a oeste é seu. Você não explora de um lado, eu não exploro do outro. Isso perdurou durante muito tempo. Foram muitos tratados, até culminar no Tratado de Tordesilhas, que foi o mais brutal de todos eles. Então, esse projeto de poder ele já é intrínseco da população europeia. Dificilmente hoje você vê um europeu que não tem esse sentimento de supremacia. Eu digo dificilmente porque toda generalização é boa, então não dá para dizer que todo mundo é assim. Eu tenho muitos amigos gringos e que moram aqui no Brasil e que são de boa, entendeu? Quando fala assim, cara, e aí? Quero morar lá no teu país. Não vou falar o nome dos colegas não, pra eles não ficarem com vergonha depois, entendeu? E nem posso falar o país. Você, ó, vou morar lá no teu país. Não, cara, fica aqui tá bom. Aqui tá quente, muito quente. Tu tá falando de Bangu, né? Ele aqui tá quentinho, tem as probleminhas aí, tem violência, mas fica aqui que aqui tá bom. Porque, na verdade, o que a gente percebe é exatamente isso. Você não muda essa mentalidade da noite pro dia. Então não era o tamanho. Porque o que fica pequeno no geográfico, eles tornam gigante nas ideologias. Então eles pregaram esse medo de que a Europa é a mais importante e isso perdurou. É por isso que hoje, na sala de aula, eu achei muito interessante o que o Renan falou, porque a gente não estuda a África como deveria ser estudada. Onde você vai estudar a África na escola em geografia? 8º ano. Regionalização da África. Nós vamos falar de divisão.
Magreb, Sahel, vai falar África, não sei o que lá. É isso que você vai falar. Você não vai aprofundar os povos. Eu não posso falar sobre os povos na sala de aula. Se eu começar a falar dos povos bantus, nagôs, gês, vão falar que eu tô falando de religião. Vou misturar as estações. Eu quero falar um pouquinho de história aplicado ao conhecimento geográfico, mas eu tenho que puxar o freio de mão. Porque se eu falar alguma coisa, eu vou dizer, não, mas por que o professor está falando isso na sala de aula? Qual é o objetivo dele em estar trazendo essa ideia para o meu filho? Os pais vão até a sala de aula, eles reclamam. Tudo que você fala, se não estiver de acordo com o que eles querem ou o que eles entendem, eles vão reclamar. Mas a gente precisa o quê? A todo momento ter consciência de onde a gente veio, que parte da nossa população miscigenada tem a sua gênese na África. Os 3 grupos étnicos formadores da sociedade brasileira são os indígenas, que aqui já viviam, os europeus portugueses, que invadiram o nosso território, porque é muito bonito a gente gourmetizar, né? A colonização... Não houve colonização, houve uma invasão. Inclusive, se você fosse assistir aula de história em Portugal, lá os professores pregam exatamente isso. Quando Portugal invadiu o Brasil... Então, se eles têm essa noção, por que aqui nós temos que falar colonizar? Eu falo invadiu. A gente é meio vira-lata, né? Exato. Síndrome de vira-lata, né? A síndrome de vira-lata. O problema é que, às vezes, quando você está num local onde tem pessoas muito diversificadas, você vai passar por alguns problemas, como eu já passei. A gente está falando da invasão, aí eu não falei assim, olha só, minha família toda é de português, professor. Eu falei, desculpa, filho, mas esse infelizmente, é o que aconteceu. Se aconteceu. tivesse acontecido, você tava lá, não tava aqui. Aí eu pensei, eu reprogramei na hora, eu falei assim, eu vou pedir desculpa? Não. Eu já falei, ele tem que entender que a realidade é essa. Até porque a gente parte de conhecimento científico, né? Exatamente. Que a gente trata dentro de sala de aula, Exatamente. que é uma outra coisa que muitos não entendem, muitos alunos não entendem, que a gente não tira o conhecimento da onde a gente quer, ou como aquele youtuber, ou aquela pessoa que está na internet e que não apresenta fontes e aparece ali, fala o que quer, cortou, acabou. A gente tem que ter fonte. A gente é ensinado na nossa graduação. Existe uma metodologia para isso. A gente tem, né? As nossas áreas de conhecimento são ciências. Ciências, elas têm método. Ciências, elas têm pesquisa. Então, quando a gente apresenta essas determinadas informações, quando a gente fala da invasão dos portugueses, porque foi realmente uma invasão, porque a gente está apresentando aquilo a partir da ciência, de um estudo, de pesquisa, a gente não está falando do nosso achismo. E é isso que muitas vezes acaba sendo confrontado dentro de sala de aula, né? Os alunos têm uma dificuldade um pouquinho a entender esses métodos, a entender da onde a gente parte. É engraçado que isso não acontece só na sala de aula. Nós estamos usando o âmbito da sala de aula aqui. Mas a gente pode extrapolar essa ideia. Porque as ciências sociais, elas têm um detalhezinho que é o seguinte, é a ideia do achismo. As pessoas acham, então elas discorrem sobre o que elas acham. Elas não falam com a propriedade científica. Eu não estou colocando o professor num lugar de perspectiva positiva sobre isso, não. Ninguém é melhor do que ninguém. Só que você passou um bom tempo da sua graduação estudando a ciência do processo. Então, quando a gente fala invasão, não é achismo, não é preciosismo, é de fato o que aconteceu. Tanto que os próprios portugueses, eles admitem isso. Por que isso se torna tão difícil, então, aqui no país onde a gente vive? Não, eu não acho que foi invasão, Bruno. Aí você está sendo muito radical, eu já ouvi isso. Você está sendo radical. Não foi assim. Foi como, então? Você me explica, por gentileza, como foi. Como e aí se não eu tem fosse um uma criança de 7 anos, me explica, exatamente, por favor. Vamos lá. Eu sento com meu filho, né? O meu caçula tem 12 anos. Então, quando ele vem com uma ideia, porque essa ideia agora das redes, eu não posso falar, pode falar? Pode, fica à vontade. TikTok, eu acho, assim, muito bom quando você usa com responsabilidade. Sim. Quando você não usa com responsabilidade, que dali é um câncer. Mas não tem jeito. Eu estava conversando com meu filho, e aí o João tem muito mais propriedade para falar sobre isso que eu. Estava conversando com meu filho sobre o assunto, e ele abriu o TikTok, e o assunto em voga estava começando a jogar as imagens e os vídeos sobre o que eu estava falando com meu filho. Conclusão, ele olhou assim, pai, interessante. Eu falei, não, pula, nem olha. Porque o assunto não era muito bom, entendeu? Eu tava conversando com ele já sobre sexualidade, 12 anos, começa a ter curiosidade, começa a perguntar. E aí o telefone estava em cima da mesa. Quando ele abre o telefone para rolar a tela no TikTok, começou a aparecer uma série de coisas idênticas ao que nós estávamos falando, que no meu ponto de vista é assustador. Entendeu? Então eu falei assim, Pedro, busca fonte, busca informação, comece a entender que existem determinados assuntos que eles vão extrapolar a ideia do achismo. Nós precisamos falar sobre ciência. A gente não quer discutir ciência. Eu digo a gente, é o mundo. O mundo não quer discutir ciência. Ele quer discutir paixões, ele quer discutir achismo, ele quer discutir o que ele quer.
mas ele não acaba se embasando na ciência. E o problema das ciências sociais é exatamente esse, porque ela dá muita margem para você falar sobre o que você acha e não o que de fato é. Ninguém vai discutir com um professor de matemática que o mais um são 2. Agora eu vi outro dia o cara explicando lá no vídeo uma teoria muito louca que o mais um para ele sai um número gigantesco. Mas até que alguém mude isso, né? O mais um são 2. E ninguém discorre com o cara, ninguém vai debater com ele, olha, eu acho que isso aqui tá errado. Eu acho que o seu cálculo tá errado, é 1,1. Não existe isso. Mas quando você traz essa ideia para dentro das ciências sociais, aí eu falo geografia, história, sociologia, filosofia, antropologia, a galera tem um entendimento um pouco equivocado sobre o assunto. E você desconstruir isso na sala de aula é difícil, porque o aluno ele não chega sozinho. Ele não chega com a ideia somente dele. Ele chega com a ideia preconcebida que os pais já implantaram. Eles vêm com assuntos que a idade dele não comporta falar sobre aquele assunto. Você percebe que é muito mais alguém que está por detrás dele do que somente ele. E ele traz essa ideia para a sala de aula, ele inflama a turma com essa sala de aula, ele vai te questionar, ele vai dizer que não acredito que é isso, professor. Até chegar um ponto de dizer, não, professor, o senhor está errado. Não é isso, porque alguém contou para ele uma outra história. A gente precisa descaracterizar, a gente precisa tirar essa ideia e fazer uma construção. Mas essa construção é lenta. E aí, às vezes, a gente depende de leis, como o Renan falou. A gente depende de leis, mas a gente não consegue, mesmo com a lei, aplicar isso em todas as instituições. Infelizmente, a gente não consegue. A gente acaba ficando muito tolhido ao longo desse processo. E essa é uma luta que os docentes têm encarado aqui no Brasil de uma maneira que está adoecendo o profissional. É síndrome do pânico, é burnout, é colega que está trabalhando e daqui a pouco não está trabalhando. O que aconteceu? Está doente. A gente já imagina, é burnout. E é burnout. Tem colegas com síndrome do pânico, não querem sair de casa, com medo de entrar na sala de aula. Falei, vambora, gente, vambora. Eu sei que é complicado, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Não tem como, a gente nasceu para isso, né? Eu não penso de uma outra maneira. Você nasceu para isso, você está ali. Você foi inserido naquele contexto, independente das suas crenças, não é só por dinheiro. Ninguém trabalha só por dinheiro. Até porque se fosse por dinheiro, você ia fazer outra coisa. Eu ia fazer outra coisa, ia jogar na Mega Sena todo dia. É isso. Não ia ficar rico. Por dinheiro. Alguém me falou assim, Bruno, você ficou rico dando aula? Eu falei, claro, rico de saúde, de felicidade, de estresse, entendeu? Rico de pouco cabelo, tá caindo, mas faz parte do processo. A gente gosta do que faz. Renan, o que é mais difícil na sala de aula para você hoje? O que é mais difícil? Acho que hoje são os alunos que têm pouca ou nenhuma presença da família. Isso vai influenciar no comportamento desse aluno. Isso vai influenciar muitas das vezes de como esse aluno ele vai tratar, ele vai ter relacionamentos, né? E por isso que eu digo família de uma maneira geral e ampliada. A gente tem alunos ali que por não terem essa presença tão firme firme que eu digo é presença física mesmo, de ter um pai, uma mãe, um tio, uma tia, uma família que cuide dele, a gente tem problemas de comportamento, a gente vai ter embates dentro de sala de aula que poderiam ser evitados, né? A gente teve agora a lei que proíbe o uso de celular dentro de sala de aula. Eu digo que o quanto isso melhorou, de certa forma, como os alunos interagem. Você percebeu eles meio perdidos, assim, nos primeiros dias? Nos primeiros dias eles ficam completamente perdidos. Não sabiam o que fazer. Eles olhavam para a cara do outro e conversavam. E assim, agora? Não tem o que fazer, vamos conversar? E falavam, tá vendo? Vocês têm o que fazer. Eu falo que isso impacta muito. Eu já vejo e falo assim, Bruno, o recreio, ele tá assim, esticando o tempo, né? Eu tô aproveitando o meu recreio. Consigo lanchar, conversar, ir no banheiro, fazer várias coisas que eu não fazia antes. Falei, claro, eu ficava pendurado no celular o tempo todo. Eles olham no olho do outro agora. Então, essa questão de relacionamento, que era uma questão que até, assim, o final do ano passado me preocupava muito, eu estou percebendo um pouco de uma melhora por causa do não uso do celular. Então, assim, eles olham um no olho do outro, eles interagem, eles levam jogos de tabuleiro, eu já vi eles levando War para jogar. Então, assim, é o resgate disso, desse contato, que a gente tinha perdido muito. Era o celular, era um mandando meme pro outro, cada um no seu celular, e eles não interagiam olhando no olho. Então isso, para mim, tô vendo uma diferença muito grande esse ano. E essa questão de relacionamentos familiar, isso vai influenciar muito dentro de sala de aula também. Você não ter um bom relacionamento dentro de sua casa te leva a gerar conflitos dentro de sala de aula. E quando você gera esses conflitos dentro de sala de aula, você atrapalha o bom andamento da aula e você traz uma problemática para toda a sala, né? Isso vai gerar uma série de estresses, conflitos, professor, aluno, e que não é o caminho que a gente quer seguir. Então, eu tenho percebido muito essa questão da ausência mesmo. A gente percebe claramente, porque a gente tem alunos com uma presença familiar muito mais presente, e a gente tem alunos que não tem. Então, isso acaba
transparecendo, né? Às vezes você quer conversar com os pais, dar uma orientação, os pais não vêm na escola, você chama, manda recado, fala com a coordenação, você tenta de tudo para poder trazer o pai na escola e o pai não vem. E você percebe que a comunicação que o aluno tem na sala de aula provavelmente é muito do que o que ele tem dentro de casa, que é uma comunicação cheia de ruídos. A criança traz isso, o adolescente traz isso. Nós que somos adultos, a gente traz isso da nossa família. Eu lembro que uma vez eu trabalhava para uma editora como consultor, então eu visitava as escolas, conversava com os professores, via qual era a necessidade deles de encontrar material no livro, o que você quer aqui, qual arcabouço de informações que você quer no livro, que tipo de exercício. Então eu conversava muito com os professores e eu precisei passar um mês em São Paulo. Nessa brincadeira de passar um mês em São Paulo brincando com eles, que o pessoal, o paulista, ele adora brincar, dar uma sacaneada, dar uma zoada no carioca, tá tudo bem, é saudável. E eu ficava brincando com eles mesmo, eu falava assim, firmeza, mano, firmeza. Que eu acho bonitinho o sotaque de diferentes partes do Brasil. Só que essa brincadeira foi o seguinte, quando eu voltei pro Rio, eu fiquei algumas semanas falando isso, e eu não consegui me livrar do sotaque. Falei, gente, o que é isso? Porque alguém falava, vamos lá, Bruno, firmeza, mano. E aí, vamos sair sexta-feira? Happy hour. Eu falei, firmeza, mano. Tu vai trazendo isso. Se a gente que é adulto, de acordo com os nossos relacionamentos, as nossas relações, a gente traz isso. Imagina a criança que fica retroalimentando aquela informação todo dia com o pai e com a mãe e que acaba trazendo também para a escola uma comunicação cheia de ruídos. E aí, como a gente percebe isso? A gente tem até dificuldade de trazer esse responsável para a escola. Quando vem, você percebe que o responsável fala idêntico ao filho. Aí tu, poxa, agora tá começando a fazer sentido para você mostrar com muito carinho o que tá acontecendo, o que pode ser feito. Claro que esse é um trabalho da coordenação. Mas quando a coordenação dá essa abertura e chama o professor, isso corrobora com o processo. Porque a gente pode conversar com os pais, explicar o que está acontecendo, dar uma visão da sala de aula, porque tem a visão da coordenação, que olha por todos os professores, e tem a visão do professor dentro da sala de aula, com aquele aluno, com aquela patologia, mais individualizado. É uma consultoria especializada, onde eu posso falar para o pai o que está acontecendo. E, óbvio, a gente tem que falar com muito carinho, muito cuidado, porque qualquer coisa que você fala, isso gera um milindre, e o milindre é complicadíssimo. Olha, tá vendo? Tá perseguindo meu filho. A gente passa por isso, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com a forma que a gente conversa com os pais, porque é complicado. Às vezes a gente é abordado na escola, tá saindo. Professor, posso falar com você? Dá medo. Porque você não sabe o que ele vai falar e não sabe o que ele vai falar pros outros depois que conversou contigo, entendeu? Eu já tive casos assim, de eu correr. Professor, posso falar com você? Tô atrasado, tô indo pro outro trabalho. E fui embora. Por quê? Porque eu fiquei com receio de como que seria a conversa com os pais, para depois os pais, eu conversei com o professor falou isso, isso e isso, sem ter ninguém do teu lado para que você se proteja. Porque o docente, o professor da sala de aula atuante, ele tem que se proteger 24 horas por dia. Por quê? Porque senão ele é atacado. Hoje o sistema, ele está triturando o professor na sala de aula. Você não é só professor, você é psicólogo, você é tudo. Você é o cara que organiza, que faz prova, você corrige prova, você prepara aula para os seus alunos, mas você prepara aula para os alunos que têm laudos. Quando você trabalha numa escola inclusiva, eu trabalho numa escola inclusiva, uma das escolas que eu trabalho é inclusiva, então eu tenho a preocupação, o cuidado de preparar uma prova adaptada para a necessidade dele. Só que às vezes eu tenho 9, 10 laudos numa escola. Então eu não faço uma prova, eu vou fazer 9, 10 provas. Exatamente. Isso tudo traz um cansaço sobre-humano para o professor. E se você trouxer a seguinte ideia, olha, mas pô, eu não sou pago para isso. Acabou. Não existe isso. Você é pago, você é professor. Agora, se essa remuneração é a contenda, aí é uma outra história. Então, a gente luta contra esse sistema, que é um sistema de moer professor na sala de aula. Nós temos uma visão muito distorcida. Conversando outro dia com um colega, a gente estava sentado, estava almoçando, ele chegou, né, no restaurante naquele momento, e ele falou assim, pô, cara, mas vocês estão reclamando, estão cansados, final de ano, só professor na mesa. Ele era o único que não era. Ele conhecia 2 pessoas ali. Vocês estão reclamando, vocês têm 2 férias por ano. Eu falei, caramba, bicho, melhor não falar nada não, né? Deixa pra lá. 2 férias por ano, eu tenho um recesso, que mal dá pra descansar, porque eu tô de recesso na escola, mas tem os cursos que eu dou aula, que não para nunca. Final do ano, acabou, dezembro, quase Natal, todo mundo parando. Janeiro, volta a reunião, mas tu ainda tá de férias. Fevereiro, começa as aulas. Que férias são essas? Qual é o descanso que você, professor, tem? Então, tudo está muito complicado para o camarada que trabalha na sala de aula. Tanto que já tem um estudo dizendo que daqui a alguns anos nós vamos ter um colapso no sistema brasileiro por falta de professores. Aí eu brinco e falei, então agora que eu vou ficar milionário, meu amigo. Não, agora... já falei que eu tô me preparando de saúde para esse momento. Exato. Que é nesse momento que eu vou arrumar mais escola pra É trabalhar. a hora que eu vou ficar milionário, vou morar no Caribe, João, vou dar aula remota lá do Caribe. E aí, assim, o que acaba acontecendo com essa máquina de moer professor? Quando a gente olha para um professor, a gente fala assim, cara, esse cara só dá aula. Só ele dá tá aula. lá 50 minutos, ele só dá aula, Vai embora, super tranquilo. acabou.
E o tempo que eu estou dentro da minha casa preparando aula, eu tenho provas para preparar, porque quando eu falo prova para uma turma, como o senhor bem colocou, eu estou falando de prova para alunos adaptados. Eu tenho 2 colégios que eu tenho que montar provas adaptadas, e a gente monta com o maior carinho, maior orgulho. Mas assim, não é um trabalho só de sala de aula. Eu brinco que dentro de sala de aula, para mim, hoje é o mais tranquilo. Eu ando dentro de sala de aula e é o que eu amo. Mas, cara, quando você senta lá e, cara, você tem que preparar o teu planejamento. E eu mudei alguma coisa no trabalho porque eu vi que a turma foi melhor. Eu tenho que ir lá e mexer em todo o meu planejamento, mandar de novo para a coordenação para que isso possa ser validado ou não, para eu poder devolver. Então, assim, não é só o trabalho de sala de aula, né? Como muitas vezes as pessoas pensam, mas é tudo aquilo que tem por detrás ali. É todo o trabalho quando eu chego em casa, nas minhas tardes, quando eu tenho livres, e falo assim, nossa, estou em uma tarde livre. Não, não tenho, eu tenho que montar a prova. Eu vou adiantar o trabalho já de maio, porque eu sei que daqui a pouco é feriado. É o tempo de trabalho não remunerado. Exatamente. Porque você recebe para dar aula. Você recebe por teus 50 minutos na sala de aula. Mas e o tempo que você prepara? Que você estuda o conteúdo, que você prepara uma atividade. Porque se você preparar uma atividade mal preparada, sabe o que vai acontecer? Vai dar ruim dentro da sala de aula. Eu já tive a oportunidade de fazer trabalhos assim, pegar turma de ensino médio. E eu gosto muito desse trabalho, porque a gente traz um debate. Mas às vezes dá ruim. Né? Tipo assim, ó, vamos separar, vamos criar aqui 2 grupos. Um vai defender o capitalismo, outro vai defender o socialismo. Vamos fazer um debate. Se você fizer alguma coisa errada no planejamento, caos total. O pessoal vai se degladiar na sala. Mas se você fizer o planejamento direitinho, você consegue controlar os ímpetos, trazer um debate, fazer a molecada estudar para trazer aquilo para a sala de aula, entendeu? Então a gente luta contra muitas coisas. Não é só a sala de aula. A gente ganha para estar na sala de aula. Mas o trabalho que a gente executa fora dela é que é o mais pesado. É preparar a prova, é corrigir prova, é preparar a aula. Ou seja, é toda uma série de informações que ninguém vê. Então, hoje aqui no Brasil está muito complicado com isso, porque as pessoas não querem dar valor a isso. Não quer dar valor. E é por isso que hoje eu tenho em turmas de pré-vestibular 1, 2 alunos, 3 é privilégio. Se tiver 3, né, eu já peço música no Fantástico. Porque não tem 3 alunos que dizem assim, ó, quero ser professor. É isso que eu ia perguntar agora. Não tem. Não. Não tem, Qual não tem. Qual a motivação para um cara ser professor hoje? Então, a motivação dele é você. É você entrar em sala de aula, dar uma aula e falar assim, cara, eu gosto muito de você. Isso é muito cativante. Você ouvir isso do aluno assim, ó, eu gosto muito de você e eu quero ser professor. Você me inspirou. Pô, bicho, dá vontade de chorar, você não precisa me pagar, não. Meu pagamento tá aqui. Eu entendeu? choro. Eu fico emocionado quando o moleque fala assim, eu quero ser professor porque você me mostrou que é ser professor. Caraca. Quase fala assim por ele por dentro, pô, negão, muda, cara. Faz isso não. Faz isso não, cara. Você não sabe doido, né? Você não sabe o caminho que tu tá entrando, filhão. Mas assim, a gente entende que vai faltar professor, a gente está no processo de cada vez menos professores, quando a gente vê que o governo ele tem que incentivar pessoas a fazerem licenciatura. A gente acabou de ter um plano de governo chamado Pé de Meia para licenciaturas, onde o governo vai pagar uma bolsa para que estudantes estudem as licenciaturas. Que ninguém quer fazer. Ninguém quer mais. Caraca. Olha que desespero que está chegando o nosso país. Incentivar financeiramente o aluno que tem que ir para a faculdade para estudar para ser professor. Porque qual é o curso que bomba? A galera quer medicina, engenharia, direito. É o que a galera quer, entendeu? Aí vai correr para enfermagem, nutricionismo. Agora, a docência, o magistério, ninguém quer. A maioria não quer mais. Isso me parece parte final de um grande projeto de deseducação de um povo. Né? Assim, porque, pelo pouco que eu conheço, se a gente olhar aí nos últimos 60, 70 anos, começou meio que um projeto de deseducação do povo. Né? E aí, como é que você vai deseducando um povo? Atacando quem educa. Né? Então, se você imaginar que no século XX, na primeira metade do século XX, era outro relacionamento, aluno-professor, né? Assim, quando eu estudei, eu gostei quando ele falou assim, primeiro grau, graças a Deus, tem alguém do meu tempo aqui de primeiro e segundo grau e tal. Mas, eu não assim, me identifiquei, mas eu fiquei quieto. Vai denunciar muitas coisas, eu vou ficar quietinho. Pois é. Eu não sou dessa época não, já me de 2. Não, mas eu só citei aqui para dizer, gente, na época não... Ele falou no recorte específico histórico, né, mestre? Mas assim, nessa época, eu vejo assim, porque eu estou em sala de aula já, eu estou quase 50, estou em sala de aula há quase 30 anos. É muito diferente. Você não se reportava um professor como as pessoas se reportam hoje. Não se reportava. O professor entrava nessa... Você gostando ou não gostando, mas ele representava uma autoridade. Sim. Né? Ele representava alguém que tinha um conhecimento, uma autoridade, e você, de certa forma, até respeitava aquela pessoa ali. E aí você olha hoje, é só mais um,
né? Sim, é como se não tivesse mais autoridade nenhuma. É aquela história de que assim, eu pago o teu salário, você tem que fazer o que eu quero e tal. Então, me parece que esse é o final de um projeto de deseducação e é justamente isso. Os professores estão super doentes, sobrecarregados ao extremo, e aí você quer fazer o quê? Eu quero fazer qualquer coisa menos dar aula. Menos da aula, não quero isso pra mim. Menos dar aula, porque assim, você não é maluco, né? Você quer dar aula. E aí a gente vê uma outra coisa que é o que me deixa mais preocupada, né? Até que eu comecei até com o João Guilherme, trazendo esse assunto. Quantas pessoas sem preparo algum, né? E eu quero que ele fale, porque a gente já viu isso muito, né, no nosso mercado, dando aula. Ou seja, pessoas tipo assim, já que os professores estão cansados, eles não podem, nem não querem, eles não têm mais condições de ocupar esse espaço, sem conhecimento algum, eu costumo falar das fontes de VDC, vozes da cabeça, começa a dar aula, a ensinar coisas que não tem nada a ver com nada, mas eles têm milhares e milhões de pessoas ouvindo e começa-se aí a fazer um culto a alguma coisa completamente... Começa a validar o que não é verdade. A validar o que não é verdade. Isso é viral e é perigosíssimo. Pois é. Isso já foi institucionalizado aqui com a ideia do notório Saber. saber. Eu ia falar disso Cara, agora. eu tenho pavor dessa palavra, dessas duas palavras. Por quê? Porque o camarada chegava lá, ele abriu um livro, ele deu uma lida, ele tem uma boa oratória, ele entra em sala, ele fala, ele reproduz o que está no livro. No livro. Então, mas ele não tem contexto histórico, ele não tem aprofundamento, ele está reproduzindo aquele texto. Ele pega usando aquele recorte e reproduz aquilo dali com palavras bonitas, vai trocar uma palavra ou outra, que pode ser validado, mas não tem aprofundamento. Quem ouve não consegue entender, porque quem está explicando também não sabe o que está falando, então quem ouve não consegue entender a profundidade do assunto e acabou, ninguém aprende nada. A gente finge que ensina, o aluno finge que aprende, e a gente tem uma sociedade de pessoas que estão cada vez mais alimentando essa ideia da ignorância. O notório saber é um câncer na educação. Muito problemático isso. E aí, assim, só para completar, o notório saber ele vai ser instituído, né? Ou vai terminar de ser colocado ali na educação com a reforma que a gente teve na educação. Quem valida o notório saber? Quem diz que o camarada tem competência para dar aula sobre aquilo? Isso não está claro, isso não é claro. Eu coloco na lei lá que, olha, o notório saber, quem tem notório essa ideia saber... do notório saber? Notório saber é quando você não é formado em uma determinada área, mas você tem aquele conhecimento. Você mostra para alguém que você tem aquele conhecimento. Mas como é que esse conhecimento, quem vai validar que você realmente tem aquele conhecimento? Entendi. Quem fiscaliza isso? Então, esse é o pulo do gato. Essa é a questão. Quando você coloca na lei porque em determinados locais faltam professores e você tem uma baixa no número de mão de obra, né? Então, você precisa ter alguém lá e você tem alguém que tem o conhecimento e que, mesmo não formado, pode dar essa aula. Mas quem vai validar isso, cara? E aí, quando você fala das relações que a gente tem até a metade do século XX, ou basicamente o final do século XX, né, com a questão do professor, a gente começa a entrar na questão da desvalorização. A partir do momento que eu tenho um projeto de desvalorização, não só salarial, mas da imagem do professor, como é que esse cara vai ser respeitado? Se toda hora que eu vejo o professor faz greve, aí a gente vai para a televisão, vai ver, a greve é taxada como qualquer coisa, como um circo, como a gente já teve um ex-governador que chamou os professores que estavam em greve de vagabundos. Que o professor que está em greve hoje é vagabundo porque não quer trabalhar. E aí bota a polícia militar para poder agredir esses trabalhadores que estão lá fazendo greve. Como é que esse aluno vai respeitar esse professor se a imagem que ele está vendo, e hoje muito mais com a internet também, é essa de desmoralização? Totalmente se a gente tem desgastada. perfis nas redes sociais que servem para atacar, que os caras vão lá, filmam nossas aulas sem a gente saber, colocam aquilo na internet de maneira completamente descontextualizada, cortadas, Faz o recorte. e a gente é atacado de todos os lados. E aí, quando você vai para dentro de sala de aula, você está carregando tudo isso. Você está carregando agora, porque a gente também tem que ser o youtuber e o tiktoker. Eu tenho que dar minha aula em 30 segundos, senão o menino quer arrastar pro lado. Não aguenta mais. Renan, já chega. Dois eu não tempos quero de mais sala de saber. aula. Tu não consegue falar 2 tempos. Conteúdo de geografia e história é gigantesco. Eu Não vejo dá. os colegas passando mal, Bruno, meu conteúdo. Não vou conseguir cumprir o programa. Não vai dar tempo. O cara começa a ficar louco, doente, tem uma programação, tem um planejamento. Ele não vou conseguir. Eu falei, calma. Respira. Eu Porque vi. tu não consegue falar 2 tempos. O moleque não aguenta ouvir mais. Não aguenta. Eles não conseguem mais assistir filme. Não assiste filme. Eu vou passar filme agora, então eu tenho o costume de passar filmes recentes. Eu não gosto, apesar de gostar de filmes mais antigos e tal, mas eu acho que dentro de sala de aula e para essa geração, quanto mais guerra, chamativo, melhor. Então tem alguns filmes que eu seleciono, filmes bons, filmes novos. Você vai passar, Renan,
filme. Dorme. 1 hora de filme, Ronca 2 na horas sala de de aula. filme. Não aguento. Pô, não dá pra mudar isso, não. É geração TikToker. É geração que quer informação em 30 segundos. Caramba, isso é pesado. E aí aquilo cara. que tá falando, aí pega uma informação de vozes da cabeça. Quantas pessoas a gente conhece? E aí eu queria que você respondesse isso. No nosso meio digital, que são professores de marketing, por exemplo, que nunca frequentaram uma aula de marketing. Isso é bizarro. Porque essa ideia do notório saber é regra dentro do nosso mercado, que as pessoas pegam meia dúzia de livros de marketing, um recorte de cada um deles, fazem 2, 3, 4 aulas, vídeos que viralizam e no final das contas estão vendendo muito sem ter base para aquilo. E aí se torna um reflexo do que a sociedade é. Porque esses professores muitas vezes são meninas ou rapazes branquinhos, de olhos azuis, com cara de europeu. Pô, europeu é bom, branco é bom, é inteligente, é bonito. É isso Então que eu eu quero. vou ouvir. A força que uma pessoa que não se encaixa nesse padrão precisa fazer para poder ter algum tipo de validação ou de audiência é um absurdo. Isso, ao mesmo tempo, é uma faca de 2 gumes. Para mim foi muito bom, porque a força que eu precisei fazer para poder me destacar me fez forçar a ter bases tão sólidas que a maioria não tem. Isso foi bom. Mas precisa ser assim? Eu acho que não. Precisaria dessa luta toda. Precisaria dessa luta toda? Eu acredito que Chamado não. privilégio branco, né? Privilégio Exatamente. branco é quando você pode chegar em algum lugar sem fazer o menor esforço, ou com o mínimo de esforço, enquanto nós, pessoas negras, precisamos de sacrifícios enormes para poder chegar lá, ou para poder tentar chegar lá. Exatamente. Então é o velho e famoso privilégio branco. E a pessoa senta numa cadeira de superioridade, como você disse, que o europeu tem a certeza de que ele é, numa ideia de que todo o resto é ruim. E se alguma coisa é taxada como algo que está ligado ou tem qualquer tipo de relação com qualquer movimento político ou social que não seja do que o grupo dele defende ou prega, acabou, é ruim. Por exemplo, o que eu vejo na internet da galera crucificando, lixando, por exemplo, Paulo Freire é um absurdo. E nunca leu um livro do cara. Nunca leu. E uma das frases mais famosas dele se faz regra nesse meio. A educação, quando não é libertadora, faz do sonho do oprimido se tornar o opressor. E o cara, ele foi genial no que ele fez, mas o cara ouviu meia dúzia de pensadores do notório saber reproduzindo besteira. Não, Paulo Freire, ele é do mal, ele estragou aqui a educação de Paulo Freire. Quando tá vendo, é o governo, é a sociedade, são os filhos dele, são os netos, são os sobrinhos dele que estão moendo o professor como se fosse trigo para poder fazer farinha, cara. E no final das contas, o que resta? O que te motiva, por exemplo, a continuar sendo professor? Muito além do dinheiro, obviamente. Não. Porque isso não Porque vai o dinheiro motivar, não né? é. Isso não vai te motivar. Dinheiro, né? É fogo, né? Melhor ser outra coisa. Vamos botar outra coisa. Vamos montar uma Financeiramente, banquinha de jogo do bicho ali, não é isso? Pronto. Porra. Época de carnaval, mas vamos lá. Vamos embora. Cara, eu acho que me motiva realmente o amor tá dentro de sala de aula, assim, a vontade e você ter, no meio desse turbilhão de coisa, tanta gente querendo, tanta gente olhando para você e com sede de saber. Isso me motiva, sabe? Eu chegar dentro de sala de aula, com as problemáticas todas que a gente já apontou aqui, mas ter aquele menino, aquela menina que rindo, mas isso. E essas perguntas que te motivam, que te fazem aprofundar muito mais do que às vezes você se preparou. Você foi ali para dar uma aula mais tranquila, mais leve, e aquelas perguntas vão te motivando. Então, isso, esse ardor de dentro de sala de aula, eu não troco isso por nada, né? A minha história vem muito... Eu sou de uma família de professores e eu nunca quis ser professor, porque todas as reuniões da minha família eram conselhos de classe. Então, assim, conselho de classe, eu falava, cara, eu não quero, eu não vou ter paciência. O aluno fala A pra mim, ele vai escutar B, C, D. Tá maluco? E eu fui tentando várias carreiras e nada dava certo. E minha mãe falando, cara, tenta ser professor. Até que minha esposa, cara, reflete. Tu já é professor, você já tá fazendo todo o trabalho, tava estudando em relações internacionais, né? Assim, você já tá com trabalho de pessoa, você já tá fazendo mais matérias na faculdade de história do que de relações internacionais. O que tá faltando? E era isso. O que tava faltando era eu me entender. Cara, hoje eu sou muito realizado em ser professor. Digo que, assim, é claro que o lado financeiro ele vai contar muito, mas a realização de estar dentro de sala de aula, para mim, hoje é muito importante, sabe? Eu pegar minha mochila, eu ir para dentro de sala de aula, eu chego dentro de sala de aula, vamos lá. E aí aquela coisa flui. Isso, para mim, é o que hoje minha maior motivação.
E você, meu padrinho? Se dependesse do meu pai, eu seria engenheiro, né? É mesmo? É, engenheiro, mas... Que o Carlinhos queria ver engenheiro. Muita coisa, bicho. Mas eu vou te falar, não dava, sabe? É derivada integral, muito cálculo, né? Eu brinco com os colegas de matemática. Falei, pô, Mas isso não é matemática, isso é adivinhação, É cara. isso que, cara, A matemática acaba na aritmética. número, não, né? muito Biologia. complicado. Chegava no ensino médio química, cara. Eu estudava Não. química com ódio, assim, sabe? Falei, cara, eu sei que é importante, mas eu tenho que estudar. Então, quando o professor vinha, eu sou de história, sociologia, filosofia, eu falei, cara, é isso aí. É esse É caminho. isso aí. Mas ficava o diabinho do outro, do lado esquerdo do ombro, assim, ó, mas é engenharia, cara, teu pai. Teu pai faz engenharia. Aí eu cursei o primeiro período de engenharia, mas eu matava a aula, assim, cara. Eu sempre falo isso pros meus alunos. Então, quando algum aluno meu ouvir, isso aqui não vai ser nenhuma surpresa. Eu matava a aula de engenharia, eu ia assistir aula lá no prédio de filosofia, de geografia. Aí eu fiz outro vestibular e fui estudar geografia depois, né? Fui fazer o ERJ, quis fazer geografia. Pra mim, isso aí era um sonho, uma realização. E eu continuei. Então, cara, cada átomo do meu corpo respira geografia. Eu brinco, eu costumo falar o seguinte, olha, porque metade de mim é amor e outra metade de geografia. Pessoal, e o dinheiro? Eu falei, ele existe. Algum Ele lugar existe. tá aí. Em algum por aí. lugar ele existe, Ele entendeu? está perdido. Exatamente, mas eu luto, cara, igual um boleto, porque o boleto sempre vence. Eu pago os boletos, está feliz, está feliz. Eu costumo dizer o seguinte, falei, galera, se estar rico ou ser rico é um estado de espírito. Você tem que definir o que é riqueza pra você. O que é riqueza? É morar numa mansão com 10 quartos, de frente para o mar, é ter um jatinho. Se isso pra você é riqueza, cara, corre atrás. Porque eu, pelo menos, até meus 30 anos, achava que eu seria rico. Tô com 47 hoje. Falei, bom, até os 30, acho que eu vou ser rico. 31, eu falei, olha, eu acho que não é bem assim. Né? Pelo menos na sala de aula vai ficar Não vai, difícil. vai. Vai ficar um pouco estreito. E aí eu comecei a entender a riqueza por um outro parâmetro. Eu penso assim, né? Ou pelo menos na realidade do brasileiro, de homem preto periférico. Né? Penso assim, cara, minhas contas estão pagas. Eu tenho meu carro, graças a Deus. Minha esposa tem o carro dela. Meus filhos têm educação, recebem educação. Cara, não falta nada. Eu não tenho dinheiro para hoje chegar e falar assim, olha, eu quero ir agora para Cancún. Vou passar uma semana em Cancún. Entro lá, compro minha passagem, vou no hotel 5 estrelas. Eu não vou ter grana para isso. Mas eu tenho grana para poder cumprir os meus caprichos e da minha família dentro da medida do possível no momento em que eles me requisitam, ou que eu quero. Não é que o cara tá cuspindo dinheiro pelo caixa eletrônico, não é isso. Mas é viver bem. Então chega um momento que você busca paz de espírito. Eu comecei a entender o que é paz de espírito depois dos 30. Porque antes eu pensava em ficar rico. Eu quero ficar rico, eu vou fazer dinheiro, eu vou montar um curso. Eu já tive a oportunidade, eu tive um curso. Meu curso teve a durabilidade de 3 meses. Faliu porque eu tomei uma volta do meu sócio. Né? Ele ficou tão desesperado que ele passou no concurso, foi para São Paulo. E a gente não se vê nunca mais. Não sei se ele vai ter oportunidade, se o algoritmo vai levar isso pra ele. Mas O se, sócio dele, se você estiver vendo. não é, meu se parceiro. tiver, fica bem, meu querido. Que otário. Espero que você esteja bem aí onde quer. Mentira, não foi o que ele falou no bastidor, não. Né? Não, entre os dentes, desgraçado. E eu não quis ter curso. Eu queria ter curso. Depois dele, eu falei, cara, eu não quero ter mais curso, não. Agora, acho que eu precisei passar por aquela experiência. Aquela dor foi muito grande. Eu falei, olha, eu posso ter. Minha esposa às vezes fala, cara, tu tem que fazer isso, tu tem que tentar. Eu falei, Viviane, eu tô feliz onde eu tô. Eu estou onde eu preciso estar. Eu tenho algumas aspirações, óbvio, acho que o ser humano ele precisa sonhar sempre. Eu tenho algumas aspirações ainda a cumprir nessa vida, assim eu espero, mas eu não tô nesse desespero. Eu estou fazendo as coisas de maneira cadenciada, porque você vai ficando mais velho, você vai ficando mais experiência, você dá uma desacelerada na sua vida, você começa a valorar algumas coisas em detrimento de outras. Então hoje eu estou mais tranquilo. Agora, de fato, o ofício, ser professor, eu não conseguiria me ver fazendo outra coisa. E é muito pela motivação, não só a minha, mas principalmente porque eu sinto que eu transformo vidas em algum momento. E eu penso uma coisa muito importante, né? Eu perdi meu pai tem quase 4 anos. E meu pai sempre falava para mim o seguinte, Bruno, qual diferença você fez na vida dos outros hoje? O que você fez? Você melhorou a vida de alguém? Você conseguiu adiantar a vida de alguém? Eu falei, olha, pai, hoje não. Ele falou, mas você atrasou? Eu falei, também não. Ele falou, então hoje você ganhou o dia. Se a gente tem que matar um leão por dia, vamos matar esse leão com dignidade. Adiante a vida das pessoas, ajude quem você puder ajudar. Quem você não puder, você não atrasa. Mas nunca fique no caminho das pessoas, nunca seja a pedra no caminho das pessoas. O meu pai entendeu a minha ideia de não ser engenheiro e ser professor. Né? Então, se num momento ele não me apoiava muito, no momento foi um pouco difícil, depois essa ideia mudou, porque ele viu que o brilho estava ali nos olhos, não tinha como fazer outra coisa. Então é muito gratificante de ouvir um aluno falar assim, poxa, Bruno, obrigado, passei naquela prova, vou pra lá, ó, vou carregar tudo que você me ensinou. Se eu tô aqui hoje, eu tô aqui porque você me ensinou. Eu falei, eu não, cara, eu e todos os seus professores. Não, é isso que eu quis dizer. Eles querem fazer a média, né? Eu acho isso fofo. Eu acho que isso é legal, entendeu? Porque você faz a diferença na vida de alguém. E amanhã, quando eu for embora, eu sempre falo para meus filhos isso, olha, o dia que eu for embora,
O único legado que eu quero deixar para vocês é esse. É o legado de amor. Faça a diferença na vida dos outros. Porque quando você faz alguma coisa de errado, todo mundo julga você pelos seus erros. Dificilmente uma pessoa julga você como um ser integral. Enquanto você está trabalhando e você está fluindo, você está entregando aquilo que a sua instituição quer, que as pessoas esperam que você entregue, você é o cara. O professor, ele funciona assim. Basta você escorregar que não tem uma segunda chance. Professor, você errou isso não pode acontecer, isso. Eu passei por muitos dissabores na minha vida, enquanto docente. Algumas me marcaram e marcaram profundamente. De ter alunos assim excepcionais na sala de aula e de ter alunos com a família com poder aquisitivo, famosos, e aí é obviamente que a gente não pode falar, mas alunos famosos e que a família pressionava muito. Mas pessoas assim, ser humaninhos complicados na sala de aula, e que você tratava com muito milindre, e em algum momento você já não era nem tanto professor, você já era o cara que estava fazendo o que você tinha que fazer. Eu sou o passador de conteúdo. Eu não sou mais o professor, eu sou um instrutor, eu sou mediador. Porque se eu vejo o aluno errado e falo que ele está errado, e quando eu pontuo para ele o erro dele, ele leva aquilo dali para dentro de casa, o pai vem até a escola te chama, e aí, meu amigo, ali é rota para baixo. Eu passei por uma situação muito difícil, de aula numa escola de um poder aquisitivo muito alto, e eu tinha muitos alunos importantes. Eu trabalhei 3 anos durante 3 anos nessa escola e peguei inclusive a pandemia. E aí eu tinha alunos nessa escola só de Fundamental 2, alunos de 6º a 9º ano. As aulas fluíam, a galera gostava, tudo muito bem, tudo indo bem. Só que como os alunos eram muito acelerados, a escola precisava criar um mecanismo para frear aquilo dali. Então, uma das formas que a escola encontrou de travar os alunos é criar uma blacklist, né? Um cadernão de capa preta, para que o professor anotasse os alunos ali, para a partir daquela anotação mandar uma ocorrência para casa do aluno. E aí a coordenação cobrava, tem que anotar. Eu tô passando pela sala, tô ouvindo os alunos falando muito e eu não tô vendo nenhuma anotação. E eu falava assim, eu comigo pensava, cara, isso é problemático. Porque assim, se eu for anotar, eu vou anotar a turma toda. Porque a maioria fala muito. Então eu vou tentar negociar. Eu tentava negociar com eles, Aí a coordenação me chamou, Bruno, tô olhando aqui, já tem 1 mês que a gente instituiu essa norma e não tem nenhuma anotação sua. Quer dizer, então, que só na sua aula que os alunos fluem, não tem problema nenhum? Eu falei, tem, mas eu procuro sempre negociar com eles, até para evitar o estresse de mandar uma anotação para casa, aí ele voltar mais chateado ainda. Professor, acho que o senhor não está entendendo, então o senhor está descumprindo uma norma da escola. Eu falei, então tá bom, desculpa. Na próxima aula eu anotei todos que falaram. E aí de 35 alunos, 30 entraram na lista. Na semana seguinte, os pais do referido aluno estavam na escola e a coordenação me chamou. Pô, professor, o senhor anotou fulano de tal. Eu falei, anotei, porque não fez trabalho, você pode olhar. Não é a norma de vocês que vocês determinaram? Tem trabalho que não está feito. O aluno não parava de falar, a prova já está chegando, e quando a nota ficar ruim, o que eu vou falar? Então tá aqui a anotação que vocês pediram. Então, mas o aluno nunca teve anotação sua. Eu falei, mas porque dessa vez ele extrapolou. Então, mas agora a gente precisa que o senhor vá lá e peça desculpa para o aluno na frente dos pais, porque os pais estão constrangidos porque o senhor anotou o filho deles. Eu olhei assim, sabe quando você congela? Eu falei assim, eu tenho que pedir desculpas? Eu falei, poxa, mas vai ficar um pouco difícil para mim. Não tinha como. Ali eu já tinha entendido que eu teria pouco tempo de trabalho naquela instituição. Só que isso foi antes da gente entrar no recesso do meio do ano. Aí houve um evento na escola, voltamos do recesso, dei uma semana de aula, e aí na sexta-feira a coordenação me chamou. Pô, professor, a gente queria te agradecer pelo trabalho, mas infelizmente não vai dar para o senhor continuar conosco. Eu falei, pô, vocês estão me mandando embora agora, no meio do ano. Vocês sabem que no meio do ano a gente não contrata ninguém. É muito raro pintar uma vaga na escola no meio do ano. A não ser sim, o professor conseguiu uma oportunidade melhor, entendeu? Ou, no meu caso, fui demitido. Naquele momento eu fui demitido porque eu anotei uma aluna, e essa aluna era uma aluna excepcional e os pais não gostaram. Na verdade, se eu tivesse ido lá e pedido desculpas, eu não entendi que aquilo foi falta de humildade. Eu entendi que aquilo dali foi amor próprio. Porque eu fiz uma coisa que foi determinada pela escola. E eu fui demitido da instituição no meio do ano. Com uma carga horária, assim, relativamente alta. 18 tempos no meio da semana me tomavam 3 dias. 18 tempos são muita coisa. 18 tempos são muita coisa. 3 vezes por semana, ou seja, eu fiquei com 2 dias só. Aí eu falei, cara, e agora? Como é que vai ser? Sabe quando o teu mundo dá uma abalada? Assim, cara, eu fiz tudo certo e ainda assim eu fui execrado. Ou seja, essa máquina de moer professor. Esses valores estão invertidos, conforme você citou muito bem antes. Antes a tratativa era uma, depois a tratativa era outra. Eu ouvi aluno falar para colega, professor, a senhora não tem competência para estar aqui. Aonde que um aluno de 11, 12 anos vai falar para uma professora isso e nada vai acontecer com esse aluno?
Porque essa é a sociedade que a gente está vivendo agora. Isso não são em todas as escolas, mas uma escola ou outra, de cunho muito protecionista, que coloca as crianças dentro de uma bolha e que só eles vivem ali, é a que mais adoece o professor. É a escola que mais te vende a ideia de que ali, de fato, existe a educação. Mas ali existe um protecionismo. Protecionismo esse que eles não vão ver quando forem para o mundo real. Porque no mundo real eles vão ouvir o que eles têm que ouvir. Mas na escola, que é um ambiente de troca, você não pode falar. Eu não posso falar que ele está errado. Eu tenho que falar, olha, não é bem por aí. Eu tenho que trocar verbos, tenho que trocar algumas palavras. Negociar o tempo negociar, todo. porque tudo gera um trauma na cabeça dos alunos. E o professor que adoece? Eu já vi cada coisa na sala de aula de professor falar assim para mim, Bruno, eu me acidentei indo de moto pro trabalho, me acidentei, me ralei todo. Liguei pro colégio, ó, tô acidentado, tirei foto, entendeu? Tava esperando chegar a ambulância, porque eu não tava com condições de andar, e eu ouvi assim, da escola, da instituição. Tá, professor, qual é o seu plano B? Ele, não entendi. O que é plano B? Plano B, professor, o senhor não vai vir porque o senhor tá machucado. Quem vai vir dar aula no seu lugar? Caraca, E aí? mané. Como você reage, Renan, quando você escuta uma coisa como essa? O camarada todo ralado ali, ainda reuniu forças para tirar foto, para mandar para a escola, para provar que ele estava machucado, e ele ouviu da instituição. Qual é o seu plano B? Eu já escutei alguma coisa parecida de uma instituição também, Caraca. E aí, você se acidentou, mas a gente precisa de alguma coisa. Como é que a gente faz com os alunos? Peraí, deixa eu cuidar da minha saúde. Falei, olha, o que vocês vão fazer? Eu não sei, mas não é minha responsabilidade. Eu tô parado, eu tô com atestado, eu tô acidentado, eu não tenho como. Mas é isso, a gente é visto só como uma mão de obra. O professor, hoje, na sociedade, ele é encarado como uma mão de obra. É muito bonito chegar lá no dia 15 de outubro e falar assim, nossa, os professores mudam o mundo. Nossa, os professores... Mas quando na realidade é isso. Frases clichês, né? Meu herói não usa capa, meu herói dá aula. E aí, mas a realidade revirar. nua e crua é isso que o Bruno tá falando. Entendeu? Assim, eu dou aqui todas as referências a ele, concordo em tudo que ele falou. Hoje a gente vive um momento de moer, a gente é massa de manobra. A gente está ali, hoje, se acontece alguma coisa comigo, tem 3 outros professores ainda para assumirem o meu lugar e é visto assim. Vou lá, recebo o piso, na maioria das escolas pagam hoje o piso, e é para isso, é para a gente estar lá, para a gente poder negociar, é para a gente não arrumar conflito. Professores, vamos evitar conflitos aí com os alunos tal, porque os pais são muito complicados. É sempre a mesma coisa, os pais são complicados. Então, os pais, olha, fulaninho, cuidado com ele, porque o pai dele é muito complicado, se ele vier aqui não vai ser legal. Aí o fulaninho Então, faz o que ele quer, você não pode chamar atenção, chama a atenção de outro, alguém vai falar assim, olha, mas com o fulaninho, ninguém fala nada. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é onde eu falo, a gente não é só professor. Tu é professor, tu é psicólogo, você é mediador, você é negociador, você é tudo. Entendeu? Você é psiquiatra, porque você tem que entender toda a patologia, todos os laudos, e é difícil. Eu leio, eu fico, sabe, comendo informação acerca desse assunto, porque às vezes é difícil. Eu tenho que preparar uma prova para o aluno que tem transtorno do espectro autista. Nível 1 é uma prova, nível 2 outra prova, nível 3 é outra prova. TDAH TDAH, coisa, eu tive aluno que tem TOD, o Isso. transtorno obsessivo, como é que é? Transtorno opositor desafiador. Ele é complicado, porque dependendo do nível, o cara quer te bater na sala de aula. Eu tive um aluno de ensino médio do tamanho do Renan, olha o tamanho do cara. Ele falou assim, eu vou te bater. Eu falei, mas eu não fiz nada. Mas eu tô com nota ruim. Eu falei, vamos melhorar isso aí. Aí tu fica negociando, porque o cara falou que ia me bater. O cara é grandão, tu vai fazer o quê? Tu vai se defender? Vai sair correndo. O Bruno falou que a gente é psiquiatra e é isso. A gente acaba dentro de sala de aula, tendo que observar os alunos. Você fala, ih, aquele lá, ó. Bruno, tu deu aula hoje pro fulaninho? O que tu achou dele hoje? Pô, tá assim... Esse menino deve ter alguma coisa. Você acaba tendo, porque... E aí eu volto para a questão de não terem os pais presentes, a família presente. Porque a família não está preocupada com isso. A família não leva essa criança para ser laudada. Nem aceita que a criança possa ter alguma coisa. Hoje eu dou aula para um menino que provavelmente... Não sou psiquiatra. Não tenho essa pretensão em ser. Mas por tudo que a gente acaba conhecendo e vendo dos laudos, esse menino tem... Acho que o nome correto é Tourette. Né? Síndrome de Tourette. Que tá falando, de repente, xinga, né? E os tiques, assim, ele já começou a ter, já mudou facialmente, assim, mas o pai e a mãe não levam esse menino para poder fazer um laudo, para poder fazer um exame. E aí você tá ali em sala de aula, como é que você faz com esse sem laudo para dar uma aula ou para dar uma prova adaptada?
Então, assim, a gente tem que se virar, muitas das vezes, nos 30, nos 40, para poder tentar adaptar o teu conteúdo, a tua aula, aquilo que está acontecendo ali. Não é só eu entrar dentro de sala de aula, o conteúdo que eu planejei, da forma que eu planejei. Eu não sei o público, muitas das vezes, tem ali. O público hoje está de uma forma, amanhã está de outra. Então, isso tudo é muito complicado. A gente acaba sendo psiquiatra, psicólogo, professor, quase pai, às vezes, cuida de um aqui, briga com o outro ali. Então, isso é a vida muito complicada do professor. Você tem que se reinventar. Eu tenho 2 alunas, uma de 7º ano, do Fundamental 2, e uma do 3º ano do ensino médio com síndrome de Down. E assim, o cuidado que a gente se cerca, porque essa escola tem que bater palma. Tá? Essa escola que eu trabalho, ela tem um fator de inclusão muito forte. Então, assim, ela tem uma mediadora específica para ela, e são 2 seres humaninhos, assim, completamente diferentes, com a mesma coisa, síndrome de Down, mas completamente diferentes. São 2 universos. E cada aula, elas nunca são as mesmas pessoas. Cada aula, elas estão com um extrato psicológico diferente. Entendeu? Então, assim, é legal, porque a turma também traz muito para ela, a escola, a gente também traz, a gente tem um carinho muito grande. E aí eu percebo, falei, caraca, cara, tá dando certo. Sabe, ela tem uma provinha adaptada, com o que o cognitivo dela consegue fazer, e você vê ela evoluindo devagarzinho, mas você vê ela evoluindo, e isso é muito importante. Mas a gente, para conseguir entender um pouco daquilo dali, demanda de muito tempo de estudo, e tempo esse que às vezes você não tem. Eu tenho que estudar geografia, eu tenho que preparar as minhas aulas para colocar o meu aluno na cara do gol, do Enem, da UERJ, do concurso que ele vai fazer, Marinha, Exército, enfim, é isso que eu tenho que preparar. Mas aí agora, com essa nova realidade, e agora é lei, né, que a escola precisa ter uma porcentagem de alunos com diversos laudos, você precisa se especializar. Mas aí nem sempre você tem um curso. Uma instituição te fornece curso, a outra não. E quando fornece o curso, não vai te dizer exatamente todas as coisas que você precisa saber. Então eu preciso demandar um tempo muito grande da minha vida para que a minha aula dê certo. Porque não se trata dela. Se eu não preparar a minha aula pensando que eu estou com essa aluna na sala, eu vou falir com todos os outros alunos. Sim. Teve uma aula que essa aluna ela é uma fofa, do 3º ano do médio, é uma mocinha, tá? 16 para 17 anos já. Ela tá a aula toda pedindo para cantar. Eu quero cantar, tio Bruno, eu quero cantar, eu quero cantar, eu quero cantar. Falei, calma, meu amor, calma, o tio vai deixar você cantar. E eu com um conteúdo gigantesco para dar, porque a outra semana era revisão e a outra prova. E ela, eu quero cantar, eu quero cantar. Eu falei, caraca, se eu não deixar ela cantar, ela não vai deixar eu dar aula. Eu falei assim, pode cantar então. Quer cantar o quê? Ela queria cantar K-pop. Eu sei que é K-pop por causa do meu filho, né? De músicas coreanas. Só que eu conhecia a música. E ela foi cantar e eu cantei junto com ela. E dancei, entrei na onda e a gente faz o que faz. Eu me jogo no chão, eu rolo. Quando acabou de cantar, ela começou a chorar. Eu nunca mais vou cantar. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Eu falei, por que você não vai cantar? Você não estava pedindo pra cantar? Por que você não quer cantar mais? Ela, é porque eu cantei errado. Eu falei, não. Você não cantou errado, não, minha filha. Eu que cantei errado. Você cantou perfeitamente bem. Então na próxima aula eu vou cantar de novo. Eu falei, então tá bom. Aí fui pra casa com a sensação do dever cumprido. Mas o tempo que demanda pra você entender isso e como lidar com pessoas de maneiras diferentes, isso cansa. E falta muito desse suporte em muitos lugares pra gente. E a gente vai aglutinando uma série de tarefas que o professor de hoje não é igual ao professor de 30 anos atrás. Não tem como. Eu já dei aula com colegas que já estavam próximos de se aposentar, de que na hora que eles tinham que preparar a prova era uma luta, por causa do não conhecimento tecnológico, de pegar um computador, formatar a prova, e aí eu parava lá para ajudar, a gente parava, o camarada já estava ali na reta final, cansado, mas lutando. É aquele tipo de professor que às vezes eu queria fugir da minha aula para escutar o cara da aula, a moda antiga, sabe? E a molecada toda olhando, o cara encantando. 70 anos quase, já na beira de se aposentar e dando uma aula que os garotos ficavam, as crianças ficavam todas quietinhas. Mas com uma série de dificuldades, porque ele precisa se reinventar. Acho que na pandemia a gente viu isso, né? Não, na pandemia foi Eu nunca aprendi tanto de informática na minha vida quanto na pandemia. Dar aula online, Aula online. Foi bem, mas acho que completando assim muito do que o Bruno tá falando, eu acho que é muito disso, assim. A gente hoje trabalha em sala de aula, mas a gente tem que se preocupar em montar aula, em montar provas adaptadas, em conhecer sobre esses alunos laudados, porque uma coisa é você conhecer o transtorno ou a deficiência que aquele aluno tem, mas é preciso que você também conheça aquele aluno, num olhar individualizado. Eu tenho numa turma 4 alunos numa escola que todos têm TDAH, cada um de uma forma diferente. Eu não posso generalizar, eu não posso colocar todos... Olha, se todos têm, como eu tenho aluno que tem autismo grau 2, eu tenho outro que tem grau 1, olha, autismo, tá tudo lá. Não. E é aí que tá a grande questão. Eu tenho que chegar em casa, depois de ter dado 12 tempos num dia, eu tenho que chegar em casa, sentar
e ainda pesquisar. E aí montar a prova. E no dia seguinte, mais coisa. E no meu final de semana também. Porque nem sempre dá pra fazer tudo dia de semana, né? Sabe por quê? Porque a gente ainda tem filho, Uhum. uma esposa, uma casa pra dar E tem conta, vida, né? A cervejinha do final de semana. a cervejinha do final de Umas semana. 4 horas de sono por noite. Pelo Dignidade, menos, pelo menos. Vamos menos. chegar com muita olheira no dia seguinte. O pessoal fala assim, pô, Bruno, como é que tu chegou tão elétrico de manhã cedo? Eu falei, porque eu não dormi. Eu já tô virado Eu do dia tô anterior. elétrico de ontem. É, né? com um copão, 500 ml de café. nas Cara, tu ideias. bebe café o dia inteiro? Eu falei, mais um pouquinho à noite, porque senão não aguenta. Eu tenho trabalho hoje. Quando acabar tudo, que se encerrar, quem assistir o vídeo vai curtir, vai viver suas vidas. Mas eu vou pra casa, eu vou produzir material, eu tenho prova pra corrigir, que já teve prova de uma instituição, da outra eu tenho prova pra fazer, o trabalho não para nunca. É dinamismo a todo dia, a todo momento. Entendeu? Então, E a gente tá falando muito sobre ser professor, ser educador e tal. E eu não sei se aconteceu só comigo, por isso eu quero perguntar pra vocês. Se aconteceu só comigo, vocês podem falar também, vocês vão ver que eu sou meio retardado. Mas algumas vezes, e especialmente numa última turma que eu tive, eu passei 6 meses, era uma turma de adultos, e eu passei 6 meses não sendo professor e sendo transmissor de conteúdo. Já. De forma consciente. E por quê? Porque eu preparei, né, a aula, preparei prova, exatamente como a gente está dizendo, tem prova diferenciada, que não sei o que e tal. E uma adulta, pelo menos na idade, né? Ela foi reprovada porque entregou a prova em branco. E eu fui obrigado a passá-la. Porque ela era amiga, né? Assim, chegava, não precisa dizer, né? Mas era amiga, né? Amiga. E aí, no semestre seguinte, eu decidi que eu ia ser apenas um passador de conteúdo. Aquele tesão de dar aula para aquela turma acaba. você já não quer mais se envolver com o processo É, de porque assim, aprendizagem. não adianta eu me esforçar, porque se no final o aluno que não quis fazer a prova porque entregou em branco, né? Eu vou só contextualizar essa prova para vocês entenderem. A turma era meio problemática. E a primeira prova eles não tinham ido muito bem. Aí a segunda prova foi assim. Dei 10 questões para levar para casa. Trazer escrito com a sua letra num caderno, numa folha de papel. E aí no dia eu ia pegar 4 questões e você poderia copiar as suas respostas na folha. E ela me entregou a prova em branco. Eu acho um desrespeito. Né? Porque eu já estou tratando você que nem um retardado, que é mais ou menos o que você parece para mim. Mas fiz isso. Fui obrigado a passar a pessoa. Virei um doador de conteúdos no semestre seguinte. Já aconteceu com vocês? Como é que vocês reagiram a isso? Já. O Renan vai sentir essa dor agora. Olha lá, Vamos lá. O Renan vai sentir essa dor. Renan, 6º ano. O professor que dá aula no 6º ano, ele já tem uma vaga no céu garantida. Com certeza. 6º ano é fofo, cara, mas 6º ano, ele te desgasta no nível atômico. Então, tu dá aula pro 6º ano, depois tá só o pó da rabiola, porque ele suga. E aí, o horário da tarde, que é muito difícil de tu conseguir em colégio particular vaga para dar aula à tarde, porque geralmente as turmas formam de manhã e raramente tem turma da tarde. Um amigo meu trabalhava numa escola lá na Baixada, ele pediu demissão, mas ele não me falou o motivo. Maldito, depois eu cobrei isso dele. Ele falou assim, Bruno, eu vou sair da escola que eu tô trabalhando, porque eu tô precisando resolver umas coisas, e, cara, quero te botar na fita, tu quer? Falei, qual é o dia? Ele olhou lá, ó, terça e quarta. Eu, terça e quarta? Cara, terça e quarta eu tenho. Terça e quarta à tarde, maravilhoso. Quais são as turmas? Ó, num dia você vai dar aula pra 6 e 7. Falei, show. No outro, 8º e 9º. 8 tempos, Perfeito. né? Cada dia, tá bom? Falei, 16 tempos, amigo, de tarde, que tu nunca tem nada. Eu quero. Beleza. Queridos, cheguei à escola pra dar aula, que eu entro na sala. Eu comecei a contar 64 alunos Que no isso, 6º ano. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei assim, cara, é primeiro dia de aula. Eu vou falar pra coordenação. Eu vou perguntar se eles têm projeto de dividir a turma. Eu falei, mas tamo aí, né? Perguntei. Falei, oi, tudo bem, gente? O que houve? Faltou algum professor? Vocês juntaram 3 turmas? Falei assim, eu fiquei desesperado. Não, professor, essa é a turma, eles são muito bonzinhos. Falei, tá, quantas turmas tinha ali? Uma só. Vocês vão dividir? Não vamos dividir, não. Falei, ô Senhor da força. Eu não conseguia dar aula. 64 Não é alunos. possível. Bicho, eu falava 5 minutos e o restante dos tempos eles gritando e jogava gaivota. Comprei microfone, acabava a bateria de tanto que eu gritava. Com o microfone, ninguém ouvia nada. Eu falei, Senhor, eu preciso passar por isso, né? Vai ser uma escola aqui. Trabalhei 1 ano lá,
Mas eu saí de lá louco. E aí, o que acontece? Eles faziam uma prova, a gente não fazia prova. A gente não elaborava prova. Por quê? Eles compravam um certo sistema de ensino. E o que o sistema de ensino fazia? Entregava a prova para eles, pronta. Era um conforto. A prova vinha impressa, num pacotinho com a qualidade absurda. Tranquilo. Eu falei, pô, beleza, eu não vou fazer prova? Eu tô muito feliz. Renan, quando eu peguei o pacote de prova, cada prova que os alunos faziam tinham quase 30 questões. Era fragmentado em décimos. 0,001 que valia uma questão, 0,003 que valia uma questão. Eu levava 1 hora para corrigir e para calcular, tinha que ficar com a calculadora, porque eram décimos, a nota de cada aluno. E aí, o primeiro bimestre, o que aconteceu? As notas já estavam baixas. Segundo bimestre, eu falei, gente, o que eu faço? Não consigo dar aula aqui. E eles gostavam de mim, eu sei que gostavam, mas é 6º ano. 5 falando, já inflama os 64. Então não dava jeito. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, vou passar trabalho. Passava trabalho, ninguém entregava. 1 entregava, 2 entregava, o outro, posso entregar semana que vem? Eu ficava o bimestre todo corrigindo o trabalho. O meu trabalho era ad eterno e não acabava. E aí, por fim, a coordenadora chegou e falou assim, Bruno, olha só, já viu a nota dos alunos? Eu falei assim, chefe, eu já vi. Tá tenso, né? Ela não pode ficar assim. Eu falei, olha, eu também acho que não, mas o que a gente vai fazer, né? São 74 alunos, eu não sei o que fazer. Ela falou assim, não, a gente vai resolver, mas vê o que pode fazer. Eu falei, tá bom. Final do ano, todo mundo aprovado. Eu falei, ué. Eu fui entrar no sistema, as notas todas alteradas. Eu falei, bicho, dá não. Aí você... É exatamente isso. Você sente que eu tô prostituindo o meu trabalho. Você sente que tá prostituindo o seu trabalho. Caraca. Entendeu? Eu estou vendendo o meu trabalho para o salário mais barato que eu posso receber. Ou seja, em função disso, eu sinto que a minha dignidade vai toda pro lixo. Eu trabalhei lá 1 ano e pedi pra sair, não dava mais pra mim. Falei, não dá pra compactuar com isso aqui. Primeiro que eu tô enlouquecendo. Nossa. 64 crianças ali dentro. Não tem como. A escola não quer dividir, porque isso significa pagar mais para outros professores. Eu ganhava o piso, que é o mínimo que o Estado do Rio de Janeiro estabelece. Na Baixada, acho que ainda é mais baixinho, ainda é mais baixo ainda o valor. Não é o que o Estado paga hoje. Ou seja, eu tava saindo cansado da escola, ficando adoecido, eu não tinha mais final de semana, porque corrigir prova eu levava 1, 2, 3 semanas corrigindo uma turma. 30 folhas. 30 páginas, na verdade. Né? 15 folhas, 30 páginas. Frente e verso. Com cada questão fragmentada em décimos. E ainda assim o aluno tirava uma nota ruim e a culpa não era deles. Mas a culpa também não era minha. Porque eu não conseguia dar aula. É muito difícil você conseguir controlar 64 crianças. Eu até achei, falei, cara, será que é só comigo? Eu começava a perceber, eu chegava às vezes mais cedo, saía mais tarde, para ver os colegas dando aula. E era o mesmo inferno. Falei, cara, é a instituição que precisa remoldar isso aqui. Porque senão eu finjo que estou dando aula, eles fingem que estão aprendendo. E esse moleque, quando chegar lá no ensino médio, pô, cara, eu não aprendi geografia, não. O problema é quando o pai Pelo fingir que tá 420. pagando também, né? Ele é quase um analfabeto funcional. É. Assim, já aconteceu isso comigo. Aconteceu exatamente, basicamente a mesma coisa. Eu tinha um grupo de alunos, numa instituição que eu trabalhei já, que não prestavam atenção na aula, ou estavam conversando sobre namoros primeiro ano do ensino médio, ou estavam dormindo. O tempo todo eu sinalizando isso para coordenação, sinalizando isso para coordenação, sinalizando isso para coordenação. Final do ano, uma das alunas ficou independente, reprovada. Não só em mim, mas em outros professores. Olha, mas a fulaninha vai para Portugal. E lá em Portugal não tem independência. Então a gente aprova ou reprova. Falei, eu faço questão de reter essa aluna. Porque eu acho desrespeitoso com tudo que eu passei durante o ano, eu agora aprovar a criatura. Não, foi feita toda uma pressão em cima dos professores, a maioria dos professores cedeu. Renan, só falta você. Eu falei, eu não vou ceder. E a pressão é assim mesmo. Ó, professor, sem pressão, tá? Mas todo mundo já aprovou. Tá vendo aqui, ó, o André já foi. Então, agora é só você. É você que vai segurar ela? Esse é o nível do... Ele voa. Portugal já mandou tanta coisa ruim pra gente aqui que eu vou mandar esse presente. Não, isso é reparação histórica. Os invasores. E aí, por meio de esse processo. Não, mas eu falei isso, falei assim, cara, a escola pode aprovar ela. A minha assinatura não vai ter. Não continuei depois na instituição, muito por conta disso. A retaliação porque, é sempre assim, essa, não dá. Como já aconteceu de dar aula pro ventilador. Eu já dei aula, pelo menos quase um semestre, pro ventilador. Eu chegava dentro de sala de aula, por diversas vezes sinalizando para a coordenação, olha, a turma não quer prestar atenção, a turma me desrespeita, a turma vira para trás e vai conversar. Sinalizei 1, 2, 3, conversei com a turma, aquilo não mudou. Senti que já era um comportamento de hostilidade. Perguntei para os outros colegas, Renan, é com todo mundo, não é só com você. Eles estão assim, a coordenação acha que é melhor não interferir. Né? Não tem reação. Não é nem questão de apático, eles entendiam que a escola era um clube onde eles iam para conversar.
entendeu? E o professor estava ali para atrapalhar a conversa deles. E eu comecei a dar aula pro ventilador. Que coisa. Porque, assim, alguns meus colegas desistiram de dar aula. Renan, eu entro lá, vou no computador, vou adiantando outras coisas e deixo de falar sozinho. Falei, não, sabe por quê? Porque ainda tem outra questão. A gente pode ser filmado e essas crianças ainda dizerem que eu não tô dando aula. Pois é, da aula que eu vou, eu não vim aqui, a escola não me paga para isso. Pô, eu botava o conteúdo lá, tinha o ventilador no fundo da sala, eu dava aula, 50 minutos, 2 tempos, dando aula pro ventilador. Mirando pro ventilador. Eu saía de lá esgotado emocionalmente. Assim que a gente sai. Esgotado, assim. Não é fisicamente, emocionalmente eu saía destruído. Porque quando você se propõe a ser professor e até dentro de uma sala de aula, é para educar. Por mais chato que seja o conteúdo, eu tento levar ele da forma mais dinâmica possível. A gente sabe que tem conteúdo que vai ser chato e vai. Não tem jeito, não tem forma de muito conteúdo de você mudar a didática daquilo. Mas, ao mesmo tempo, você se sente respeitado. Quando você está dando aula, você está olhando e todos os alunos, uma turma de 10 alunos, era uma turma bem pequenininha. Ela, né? Tudo para aproveitar bem. Né? Não, a turma virava de costas para você e conversava. Realmente ignoravam a sua presença ali dentro. Assim, e se tivesse um aluno ali, que realmente quisesse muito, de repente, a profissão? A nossa profissão. Será que ele, na hora de fazer o vestibular, na hora de assinar lá o que ele queria, ele ia escolher? Duvido. Não. Ele não escolher, Não, ele ia mudar de ideia. Ia mudar de ideia. E aí, cada vez mais, você vê uma redução dos alunos que em sala de aula. Ano passado, eu tive um aluno. Cara, acho que esse me salvou ao longo de 5 anos pra cá, que foi o último aluno de 5 anos pra cá que falou pra mim que queria ser professor. De história, inclusive. E tá na UERJ, graças a Deus. A gente estudou bastante pra fazer a específica. Mas ele foi o único. Esse eu posso falar, né? É o Miguelzinho. O Miguelzinho uma hora vai ver. Fico muito feliz por ele, tá fazendo história. Começou esse ano. E foi o único caso de 5 anos pra cá que quis ser professor. Hoje tá difícil. Ou então tem assim, aluno de primeiro ano. Pô, Bruno, eu quero ser professor. Primeiro ano do médio. Falei, show, continua assim, filho. Aí quando chegar lá no terceiro, muda. Vamos no terceiro. Medicina, fazer o pré-médio. Estamos chegando ao final, mas não acabamos ainda. E eu quero fazer a pergunta final para vocês três. Começar com o João Guilherme hoje, tá? O João Guilherme tá mais meditativo hoje, anotando, dia anotativo. de aula, hoje é dia de aula, ele tá enchendo ali o caderno. Educação. O que te move e o que te paralisa quando o assunto é educação? O que me move é receber uma mensagem de um aluno dizendo: cara, depois da tua aula, eu apliquei o que você me ensinou e eu fechei um novo negócio. Eu apliquei o que você me ensinou e hoje eu posso pagar uma viagem para minha mãe para conhecer o Nordeste. Hoje eu vivo do que você me ensinou. Isso para mim me move. Me dá, assim, uma energia absurda. Não dá para comparar com o que vocês vivem. Eu não tenho uma sala de aula presencial. Eu posso me permitir o luxo de ligar o computador, uma câmera, tô com um cenário, acabou. Dou minha aula. Mas isso, para mim, é muito gratificante. É saber que a minha rotina monótona e pacata de estudar, acordar de madrugada, não sei o que e tal, isso inspira alguém a ser e fazer mais ou menos o que eu faço. E o que me congela na educação é a sensação de que, ao olhar para o futuro, fazer uma projeção assim para o futuro, eu tenho dificuldade de enxergar que eu vou precisar, diante da realidade do fato de que eu vou precisar me reinventar e muitas vezes fazer malabarismo para poder manter a atenção de quem eu vou ensinar. Eu tenho percebido que minhas aulas, que antes tinham 40, 50 minutos, aí caíram para 15, 20 minutos, porque a retenção era maior. Hoje eu já estou regravando as minhas aulas e fragmentei o conteúdo para ter 7, 12 minutos de duração. E eu vejo que eu já estou chegando num limite. Menos que isso, é melhor gravar pro TikTok. Porque aí não faz muito sentido fazer aulas curtíssimas assim. Mas é um reflexo geral. As pessoas já não prestam atenção, elas já não olham nos olhos. Elas estão, às vezes, num ambiente lotado, mas tá cada uma num celular diferente e um tá jogando no Tigrinho, o outro tá vendo notícia do Botafogo, do Flamengo, o outro tá não sei o que e tal. Quando você vai ver, muitas vezes eu vejo as pessoas mais próximas através da internet de outras pessoas do que das pessoas que de fato estão ao lado. Então eu vejo que é uma coisa que me preocupa, olhando para o futuro. Eu acredito que a educação ela tá mudando e ela vai mudar ainda drasticamente. E quem não se reinventar vai ficar pelo caminho, infelizmente. Professor Bruno 220, agora a pergunta é para você. O que te move e o que te paralisa quando o assunto é educação? Bom, o que me move é sempre a possibilidade de movimentar a vida das pessoas.
de trazer o novo, de criar uma perspectiva nova para eles, fazendo com que eles consigam chegar ao objetivo alcançado. Não tem nada mais satisfatório do que realmente o aluno falar assim para você: pô, Bruno, consegui, passei na prova, vou ser militar, vou ser sargento do exército, vou ser oficial da marinha, vou estudar na faculdade que eu queria, passei no concurso que eu tanto estudei e que eu almejava. Isso para mim é muito gratificante. Claro que a gente nunca vai deixar de falar que a gente precisa pagar as contas. É importante, mas qualquer emprego que você tenha com dignidade faz com que você consiga pagar as contas. Eu poderia escolher outras profissões que me remunerariam mais, poderia escolher outras que remunerariam igual ou menos, mas decidi ser professor porque eu senti que esse era o meu caminho. Então, eu sinto que eu faço a diferença na vida das pessoas. Agora, o que de fato me congela é o modo disruptivo como a sociedade tem tratado os professores. Como algumas instituições, a gente não pode generalizar, mas são muitas as instituições privadas que têm tratado os professores de uma maneira muito ruim. E o sistema público também, quer seja no salário dos professores, na oferta de vagas nos concursos, nas escolas, no modus operandi como o governo tem tratado. Então a gente percebe que o professor, ele já não é mais o cara especial, ele não é mais o cara que forma outras profissões. Ele é o cara bonitinho no dia do professor. Né? Nossos heróis não usam capas, nossos heróis dão aulas. Eu acho muito bonito, mas isso só vai até a página 2, porque quando você vai para a sala de aula, a maneira como você é tratado em muitos locais é muito diferente do ideal. E a gente sente que a gente perde muito nesse processo. Só que é um detalhe: se eu perco, o meu aluno perde, a instituição perde, a sociedade perde, o país perde. Nós estamos formando hoje muitos cidadãos que são massas de manobra, que não têm mais a capacidade de leitura e interpretação textual, que não consegue ver uma coisa assim que não tenha afetação nesse processo e sai atacando todo mundo de uma maneira muito verborrágica e não conseguem ponderar sobre as palavras. Ou seja, que tipo de sociedade que nós estamos formando? É nesse momento que eu congelo, porque eu penso assim: cara, aonde eu errei? E aí você vai adoecendo, querendo ou não. Poxa, o que eu estou fazendo de errado? O que eu posso fazer para modificar? Então, a todo momento, eu tento me reinventar. Porque a gente, na sala de aula, precisa se reinventar. Se a gente não fizer isso, o professor de 2025 não pode ser o mesmo quando chegar em 2026, senão ele já está obsoleto. E se ele estiver obsoleto, ele não tem mais vaga no mercado. Eu tenho 47 anos. É substituído rapidamente. Né? Exatamente. Daqui a pouco entrou um garotão dançando, fazendo dancinha no TikTok em sala de aula. Ele é o cara. Ele é o cara que ele dança, ele sabe fazer aquilo, meu irmão. Eu sou todo duro para dançar. Eu vou dar aula de geografia. É isso que eu tô aqui para fazer. Eu vou me comprometer com você a fazer o meu melhor. Agora, eu não vou exigir de mim o que eu não consigo fazer. Eu vou me adaptar ao meio, a falar igual aos meus alunos, a ficar na altura dele, para que eu possa ter uma maior abertura. Mas eu congelo sobre a ideia de que eu não vou conseguir resolver tudo. E não dá para mudar o mundo. É verdade. Felizmente, eu percebi que eu não vou mudar o mundo. Eu posso mudar a mim. E talvez, a partir da minha mudança, convencer o meu alunado a se modificar também. Mas é uma luta muito intensa, muito grande, e que na maioria das vezes a gente pensa que está perdendo. Só isso que me congela. Professor Renan, o que te move e o que te congela quando o assunto é educação? Eu vou começar pelo que me congela. Me congela, me assusta, me dá medo esse processo que a gente vive, onde o professor ele tem que ser o youtuber, ele tem que ser o tiktoker. Porque o fulaninho no YouTube tá falando a mesma coisa que você, só que, poxa, lá ele tem os efeitos visuais, né? Lá ele fala em 40 segundos e 1 minuto sobre a Guerra do Paraguai. Mesmo que não tenha... Toda a Guerra do Paraguai. Toda a Guerra do Paraguai. Segundos. Ele fala em 1 minuto e você tá querendo falar aqui em 6 aulas. Então, peraí, tem alguma coisa em você que não tá funcionando. Isso me assusta, isso me congela. Porque a que ponto a gente tá vendo que sociedade é essa que a gente vive, que esse conhecimento... ele tem que ser entregue de forma tão rápida e de qualquer forma. Peraí, não foi para isso que eu me... Não é para isso que eu me propus, não foi para isso que eu estudei história. Como eu falei, eu acho que tem momentos da história que são chatos, que a gente tem que passar de uma forma mais... de uma didática mais arrastada, mas a gente tem que passar, até para a gente entender os processos. E o que me move hoje é poder transformar a vida dos meus alunos. É você olhar no olhinho de cada um deles e entender que, cara... O que a gente discutiu na aula passada foi o tema da redação do Enem. E aí vem aluno te abraçar chorando. Cara, graças à tua aula, eu consegui me dar bem na redação do Enem. Maneiro. Isso me motiva. É você poder não ser o realizador dos sonhos, mas é você poder ser dos realizadores dos sonhos desses seus alunos. É mandarem mensagem: Renan, passei, fui bem, pensei sobre aquilo que você falou e acho que talvez esse curso realmente não é muito a minha cara, tal curso é melhor, combina mais comigo.
essa proximidade. Isso me motiva, foi para isso que eu estudei. Foi para isso que eu tô aqui. Então, a minha maior motivação é poder estar na vida deles e poder estar ajudando eles. Eu vou dar uma colher de chá pros dois ali, porque eu vou começar com você essa última parte. Uau! Então, assim, presta atenção, vocês dois aí estão na colher de chá hoje. Uma única frase, olhando ali para quem tá te assistindo agora, uma única frase, uma última mensagem. Vou terminar com uma frase, né, uma mensagem, na verdade. A educação, ela muda a vida. E o professor muda vidas. Valorizem seus professores. Abracem seus professores. Sejam carinhosos com seus professores, porque a gente está aqui, ou a gente está dentro de sala de aula, é por vocês. Então, se a gente estuda, é por vocês. Então, valorizem esses que estão aqui por vocês. Ficou fácil agora, teve tempo de pensar. Professor Bruno ali, ó. Não, eu gosto do desafio, eu não pensei em nada, vai sair na hora. Vamos lá. Fazendo proselitismo. 30 segundos, vamos lá. Vamos lá. Tudo que você foca, expande. Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins. Aonde está o seu pensamento, estará o seu coração, estará a sua atitude e o resultado final que você vai chegar e vai alcançar. Só depende de você. Pode parecer ruim, pode parecer estranho, pode parecer que a gente está colocando muita pressão quando fala em sala de aula, mas tudo que você foca expande. Quanto mais problema você pensa, mais problema você traz para você. Quando você clama 2 vezes pelo problema. Então substitui as suas reclamações por resultados. Foca naquilo que você quer. Você quer passar na prova? Quer passar em um concurso? Quer ser militar? Quer cursar uma universidade? Foca naquilo e esquece o restante. 1 hora o resultado vem. Você pode tudo. E não preparou, hein? Isso. J. Guia. Ó, vou trazer Sua mensagem. a frase que eu ouvi hoje à mesa. Mate o seu leão do dia com dignidade. Só isso. Não importa qual é o leão, o tamanho dele, quantos dentes ele tem. Mate com dignidade. Acabou. Eu só tenho a agradecer a essa trinca que bateu um papo com a gente aqui hoje. Professor Bruno 220, 330, né, agora, né? Porque depois do podcast, subiu Bruno ali. 330, professor. Professor de Geografia, muito obrigado pela sua presença. Professor Renan, de História, muito obrigado também pela sua presença. Foi uma alegria. JG, muito obrigado por dividir mais uma vez esse momento. Eu, primeira vez, bati no microfone, né? Eu não tinha feito isso em 5 episódios. Consegui, vou fazer 2 vezes, pronto, acabou. É isso aí, então você fique atento. Não esqueçam, porque eu não esqueci. Quem descobriu o Brasil... E a data do descobrimento aqui embaixo, que o professor Renan vai corrigir depois. E quem quiser... Vou comentar todo mundo, hein? Vou comentar aí. Quem quiser acompanhar o trabalho de cada um deles no Instagram, vai estar aqui na descrição do vídeo. O professor Renan, Bruno, o André, eu, todos nós estamos referenciados aqui na descrição do vídeo. É isso aí, ó. Foi uma alegria bater esse papo com você. E não perca, o 6º episódio vai estar sensacional também. Até a próxima. Valeu!